Fala pessoal, sou Rafaela Leite, coordenadora da Medicina Preventiva daqui do Eu Médico Residente e vim te fazer um convite mais que especial. Eu preparei uma aula de Medicina Preventiva com foco no PSU de Minas. Pessoal, eu estudei direitinho ali todos os quesitos que são mais prevalentes, os temas de forte relevância para a prova. Estudei a tendência da prova em relação à medicina preventiva e preparei para você uma super revisão, claro, com esses temas de altíssima prevalência que são grandes apostas que a gente tem certeza que vai estar lá na tua prova. Então vem comigo, a gente vai ficar aqui um tempinho juntos, mas eu garanto que você vai gabaritar várias questões. Vou te explicar como é a prova da medicina preventiva e em seguida, ó, a gente passa para esses temas de altíssima prevalência e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a galgar aí a tua grande vaga no PSU de Minas. Fala pessoal, vamos começar aqui o nosso plantão do PSU de Minas para a prova da medicina preventiva. Galera, queria começar te trazendo aqui o arcabouço geral da prova quando a gente fala da medicina preventiva, tá? Então é uma prova que tem alguns temas que são bastante previsíveis, foi com base nisso que a gente fez aqui o nosso plantão. Então vamos começar aqui definindo esse perfil da prova. Veja, a prova do PSU é uma prova que ela é mais voltada a assuntos relacionados a funcionamento do SUS. Então, assim, é uma prova que cobra princípios do SUS, princípios da atenção primária, enquanto algumas provas também de importância nacional, como, por exemplo, o USP, ENAMED, cobram mais aquela visão de atendimento ao paciente na atenção primária, aquela visão do olhar para o paciente, o PSU não. O PSU, ele é uma prova realmente que é muito mais voltada para assuntos relacionados ao funcionamento do SUS. Então, cobra bastante lei, cobra esses princípios do SUS, e não são questões que tendem a ser muito contextualizadas, tá? Então, são questões com poucos casos clínicos e mais realmente lei. Então, vai ser com base nisso que a gente vai trabalhar aqui o nosso plantão. É uma prova muito mais voltada para a saúde coletiva do que para a atenção primária em si. E isso vai de encontro, né? Nada contra a maré em relação à tendência das provas, que estão tendendo realmente a trazer casos clínicos, contextualização nos cenários de atenção primária. Então, o PSU, ele nada contra a maré, tá? Traz mais raciocínio sobre funcionamento do SUS e epidemiologia e temas quentes. Vou botar aqui um coração, ó. Amam vigilância. Todo ano cai uma questão de vigilância. Vigilância ambiental, vigilância sanitária e declaração de óbito, que aqui realmente ele está indo a favor de todas as bancas. Hoje vai fazer uma prova, seja qualquer prova, vai ter uma questão de declaração de óbito, tá? Então é um tema queridinho de todas as provas, o PSU vem cobrando com mais frequência e vigilância, ó, coração aí da prova, tá? Então com certeza esse ano vai ter uma questão de vigilância. Vamos começar, claro, com os princípios do SUS. A gente vai discutir muito aqui os temas sobre o funcionamento do SUS. Você precisa ir com esse tema bem sedimentado para que realmente você gabarite aí as suas questões. Dá uma pausa, lê essa questão aqui, e é uma questão muito cara do PSU. Veja como eles cobram. Nada de caso clínico, de contextualização. Uma questão mais papum, onde você precisa ler ali, fazer a associação desses itens e nada aqui de contextualização, tá? Vamos começar com os princípios do SUS. A gente vai lembrar que os princípios do SUS eles se dividem em princípios ético-doutrinários que trazem para a gente a essência do SUS. Então, são os princípios com vogal, tá? Então, são universalidade, integralidade e equidade. Universalidade, todo mundo tem que ter acesso ao SUS. Então, o SUS ele não pode discriminar ninguém, por exemplo, em relação à sua orientação sexual, em relação à cor da sua pele, ao gênero. Todo mundo tem que ter acesso ao SUS, tá? Então, é garantia para toda a população. Integralidade, que seria o quê? Avaliar o paciente como um todo. Você vê que o paciente é um ser integral, não é só um olho que o oftalmologista vai lá olhar, mas você avaliar questões biopsicossociais, culturais, emocionais e fazer aquela avaliação ampla, ou seja, o paciente chega para mim ali, é um paciente hipertenso, aproveito para fazer medidas de promoção de saúde, prevenção, cura, reabilitação. E o princípio da equidade que eu vou tratar de forma diferente os desiguais para tentar igualar todo mundo. Então, é um princípio que diz, eu preciso olhar aquela pessoa mais vulnerável, aquela situação mais vulnerável e ofertar mais energia, mais recurso
para aquela pessoa, para aquela situação ali de vulnerabilidade, para tentar igualar todo mundo, tá? E não ter ali as desigualdades. Já os princípios organizacionais operativos também são chamados de diretrizes. O que é que isso quer dizer? Pode ser que caia na sua prova o termo diretriz ou pode ser que caia na sua prova o termo princípios organizacionais operativos. Esses princípios são voltados para a gestão do SUS. Enquanto que os ético-doutrinários são voltados para o teu olhar, para o teu paciente, aqui eles são voltados para a gestão do SUS. Como o SUS ele deve organizar ali a sua gestão. E a gente vai ter o princípio de descentralização, princípio que ama cair em todas as provas, tá? O que é, galerinha, o princípio de descentralização? É o princípio que o Brasil em si, ele sozinho, ou seja, a esfera federal não consegue avaliar e fazer ali toda a gestão do SUS em âmbito nacional. Então, o que é que a gente precisa fazer? Vamos descentralizar os poderes. A gente vai ter um poder único, ou seja, direção única no governo federal, uma direção única no governo estadual e uma direção única no governo municipal. Então, eu vou dividir poder, mas cada uma dessas esferas vai ter uma direção única, ou seja, vai ter o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde. Regionalização, que seria o quê? Vou fazer recortes espaciais. Esse princípio eu acho o máximo. Por quê? Vou fazer recortes espaciais para eu entender as pessoas daquele recorte espacial, entender questões culturais, questões econômicas. E aí eu faço um planejamento de saúde que é mais assertivo. Eu vou regionalizar a minha gestão do SUS. Então, a gestão que é feita, por exemplo, em Manaus é diferente da gestão que é feita em Porto Alegre. São pessoas que estão vivenciando culturas diferentes, são pessoas que vivenciam realidades diferentes e eu preciso fazer o planejamento ali com foco em cada uma dessas pessoas. Então, eu acho fantástico isso. Hierarquização seria o quê? Eu vou dividir os níveis de complexidade, eu vou alocar os meus serviços em diversos níveis de complexidade. Uma atenção primária resolve uma hipertensão, mas não consegue fazer uma neurocirurgia. Então, é um nível ali mais básico dentro dessa hierarquia. Já aquele hospital que faz uma neurocirurgia, que tem uma UTI específica, né, um serviço voltado para hemodinâmica, então aquele hospital tem um nível de complexidade maior. Então, eu vou dividir os meus serviços em níveis de complexidade organizados. Além disso, a gente tem resolubilidade, mais tranquilo da gente entender, ou seja, o SUS ele precisa resolver os problemas de saúde da nossa população. Participação social por meio de conselhos e conferências de saúde, isso daqui já caiu muito, hoje eu percebi que vem caindo menos, tá? Mas se cair, você vai acertar. Por quê? Os usuários do SUS conseguem participar da gestão do SUS por meio de conselhos e conferências de saúde. Então, são instâncias de participação da sociedade, dos usuários, dos profissionais de saúde e dos gestores. E a complementariedade do setor privado, ou seja, eu como gestora do SUS, posso comprar serviço aos setores privados. Então, os setores privados podem participar do SUS, mas eles participam de forma complementar. Eles ajudam o SUS caso o SUS precise. E aí o SUS paga aquele serviço. Aí a gente volta para a questão. Aí o item 1 diz: a descentralização com direção única em cada esfera do governo visa distribuir responsabilidades entre União, Estados e municípios, fortalecendo a gestão local dos serviços de saúde. Galera, isso daqui tá perfeito, completinho aí pra gente, tá? Então, isso daí é o conceito-chave de descentralização. Vou dividir ali em várias instâncias, que seriam nas 3 direções, nas 3 esferas, aliás, com a direção única em cada esfera. A participação da comunidade no SUS ocorre por meio de mecanismos como conselhos e conferências de saúde, sendo um dos princípios organizativos do nosso sistema. Também está perfeito. A gente viu que a participação social é por meio de conselhos e conferências. O próximo diz: o princípio da equidade estabelece que todos devem receber os mesmos recursos. Aí você já para de ler, aliás. O princípio da equidade, ele estabelece o quê? Que eu vou ofertar recursos conforme a tua vulnerabilidade. Então, se você chega infartando e outra pessoa chega ali com a unha encravada, eu vou atender primeiro você, independente da hora que você chegou. Essa pessoa ali que está, enfim, com a unha encravada, ela pode estar ali às 6 horas no meu pronto-socorro. Ela vai esperar mais 1 hora, porque eu vou atender logo você. Então, eu vou atender de forma diferente, eu vou alocar recursos, tempo, recurso financeiro, recursos humanos, de forma diferente, conforme as particularidades. Então, não são todos devem receber os mesmos recursos. Quem é mais vulnerável recebe mais recurso. Então, tá falso aqui. O princípio da equidade visa isso.
E, por fim, ele diz: a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde organizam o atendimento em níveis de complexidade crescente, garantindo o acesso ordenado conforme a necessidade do usuário. Perfeito. Né? O princípio da hierarquização, ele fala isso, ele garante essa complexidade ali crescente, tá? Ele divide os serviços conforme essa complexidade crescente, e a regionalização, ela traz exatamente isso, ó, um acesso ordenado conforme as necessidades do usuário daquele recorte espacial. Perfeito para a gente, resposta letra B. Então, é assim que o PSU vai cobrar para vocês os princípios do SUS. Vamos dar um passo para frente agora e vamos entender um pouquinho a atenção primária, tá? Então, a atenção primária cai, e geralmente é uma questãozinha assim, cobrando PNAB. Eles amam a PNAB, né? E assim, vamos combinar que é realmente ali uma das maiores políticas públicas de saúde do nosso país, né? Que é a política pública de saúde voltada para a atenção básica. Beleza, dá uma pausa, tenta fazer essa questão e vamos entender um pouquinho o que é a APS. Então, veja, a APS seria o quê? É uma estratégia para você universalizar a atenção à saúde. Rafaela, me explica isso melhor. Veja, a APS, a atenção primária à saúde, ela é muito perto da casa da pessoa. Então, imagine uma pessoa que mora em um distrito rural da tua cidade, tá? Então, ela mora bem longe, em uma comunidade rural ali, e ela precisa ter acesso à saúde. É mais fácil para ela pegar ali 3 conduções e ir para o hospital na capital do teu estado, ou é mais fácil para ela ir para a atenção primária, que é ao lado da casa? Você percebe? Então, a atenção primária, ela universaliza, ela ajuda para que as pessoas tenham mais acesso à saúde. Por isso que ela é a grande porta de entrada do SUS. Ela é uma atenção ambulatorial de primeiro nível, ou seja, é um nível, na hierarquização do SUS, é um nível mais primário, né, um nível mais basal, e ela faz atendimento ambulatorial de primeiro contato, ou seja, você chega, você vai ser atendido e 85% dos problemas de saúde da população vão ser resolvidos. Ela está direcionada para cobrir as principais afecções de saúde. Mas se o paciente necessitar de um especialista focal, ou seja, uma atenção ambulatorial ali de segundo nível, mais focal, um especialista ali naquele olho, naquele osso, enfim, ela encaminha. Tá? Então, ela fornece uma assistência integral envolvendo não só o controle e a cura, mas também vigilância em saúde de uma forma geral. Então, veja que a APS está em íntima relação com os serviços de vigilância e, principalmente, a APS tem muito foco em prevenção e promoção da saúde. Então, veja que a APS ela vai fazer um atendimento integral. Ela vai olhar você como um todo, ela vai fazer sua cura, sua reabilitação, mas também vai fazer prevenção e promoção da saúde, e ela foca muito mais nesses dois, em prevenção e promoção da saúde, ou seja, ela evita muito que as pessoas fiquem doentes. Aí a gente vem para essa questão que diz o seguinte, ó, de acordo com os princípios da atenção primária definidos na Política Nacional de Atenção Básica, que é a PNAB, assinale a alternativa correta sobre suas características e finalidades. A APS é um nível de atenção voltado muito mais para ações curativas. Fiz questão de colocar isso para você botar na sua cabecinha que não. Ela é muito mais focada em ações de promoção e prevenção. Ah, Rafaela, quer dizer que ela não faz cura? Claro, ela faz os 4. Promoção, prevenção, cura e reabilitação. Mas ela foca muito mais em promoção e prevenção. A APS constitui estratégia para universalização do acesso à saúde, atuando como primeiro contato do indivíduo com o sistema. Ou seja, ela é a grande porta de entrada do SUS, ela está do lado da casa da pessoa, então é uma estratégia para universalizar o acesso, para facilitar o acesso ao SUS. E quando você não consegue ter o seu problema de saúde resolvido na APS, o que é que acontece? Ela coordena o seu cuidado, ou seja, ela vai te referenciar para o especialista focal. Então, letra B está perfeita, ela é a grande coordenadora do cuidado. Ah, Rafa, mas não entendi isso direito. Segura um pouquinho, a gente vai discutir, tá? A APS tem como foco principal o atendimento especializado focal? Não, ela tem um foco principal no atendimento especializado, mas é um atendimento especializado por um especialista específico, que é o médico de família e comunidade. Então, dentro do contexto medicina, afinal de contas, é uma atenção multiprofissional, né? Mas falando especialmente do atendimento médico, é sim por um especialista, mas ele não é um especialista focal, ele é um especialista em quê? Em medicina de família e comunidade. Articulando-se também com os demais níveis de atenção. Sim, ela se articula com todos os níveis de atenção, por isso que ela é a grande coordenadora do cuidado, mas não é um especialista focal.
A APS destina-se prioritariamente ao atendimento de condições de alta complexidade e baixa prevalência? Não, pelo contrário, de alta prevalência na população e condições de complexidade variável, não só de alta complexidade. A gente diz que a APS, ela atende um nível de complexidade diverso, porque ela atende desde uma criança com uma parasitose, que é tranquilo, né? Você passa ali um albendazol e resolve aquele problema, até um paciente em cuidados paliativos, que está com depressão, que você tem que fazer um manejo ali do paciente, de toda a família, que tem uma complexidade maior, beleza? Então, letra B pra gente é a nossa resposta, e eu te disse que eu ia conversar um pouquinho contigo sobre isso, sobre o fato dela ser coordenadora do cuidado, né? Então, o que seria isso? É um dos princípios da atenção primária. Então, quando a gente fala de atenção primária, a gente está discutindo aqui os grandes princípios dessa atenção primária. Dá uma pausa, tenta resolver essa questão e vamos trabalhar esses princípios ou atributos da atenção primária. Então, o que são esses princípios? Veja, eles foram pensados por Barbara Starfield. E o que foi que ela pensou? Ela disse assim, ó, tem coisas, tem características que são intrínsecas à atenção primária. E eu vou chamar isso de atributos essenciais ou princípios principais, tá? Então, é algo muito característico da atenção primária. E tem outros quesitos, outras características que são ali legais, né? Que estão contidas no trabalho da atenção primária, mas não seriam os principais. Eu vou chamar de princípios derivados. Quais seriam os principais? Os princípios essenciais. Então, os princípios essenciais, um deles a gente já discutiu parcialmente, que é o primeiro contato. O primeiro contato é o quê? A estratégia para universalização do acesso à saúde, ou seja, ela está do lado da sua casa, é a principal porta de entrada do SUS. O princípio do primeiro contato é o que facilita o acesso ao paciente, então é a grande porta de entrada. Além disso, ela olha você como um todo, então tem um princípio da integralidade, ela olha a pessoa como um todo, ela faz medidas de prevenção, promoção, cura e reabilitação. Tem um princípio da longitudinalidade, que ela diz o quê? Eu vou formar um vínculo com o meu paciente e eu vou estar sempre avaliando ele, acompanhando a evolução do meu paciente, a continuidade do cuidado. Ah, dona Zefinha, o paciente hipertenso, ela chegou para mim, eu fui, fiz os antihipertensivos e fico ali acompanhando. Olha, dona Zefinha, volte, daqui a 2 semanas eu preciso ver de novo como a senhora está, esse controle pressórico, e você vai ali fazendo todo o acompanhamento dela, ou seja, o cuidado é continuado, não é um cuidado focal. E a coordenação do cuidado, que seria o quê? Não conseguir resolver na atenção primária, eu vou referenciar o paciente. Eu vou mandar o paciente para um hospital, por exemplo, para ele fazer uma cirurgia, mas eu vou ficar lá ligando para o hospital. E aí, operou? Cadê o paciente de volta? Eu preciso do resumo de alta, eu preciso fazer a continuidade do cuidado dele aqui dentro dessa atenção primária. Então, ele faz toda a referência e a contrarreferência do teu paciente. E existem os princípios derivados. A atenção primária tem uma abordagem muito focada na família, então ele tem, inclusive, ferramentas de abordagem familiar, para eu conhecer melhor aquela família, tá? Então, tem toda uma abordagem, ele acredita que a família é um determinante de saúde importante. Tem um enfoque comunitário, ele foca muito em resolver os problemas de saúde daquela comunidade, e tem a competência cultural, ou seja, eu respeito as crenças do meu paciente, eu falo numa linguagem que é acessível para o meu paciente. A gente volta aqui para essa questão. A questão diz, os atributos da atenção primária à saúde são fundamentais para garantir a efetividade e a integralidade do cuidado no SUS. Considerando os atributos essenciais e derivados da atenção primária, marque a alternativa correta. Letra A, longitudinalidade refere-se à capacidade da APS de ofertar todos os níveis de atenção no mesmo serviço? Não. Primeiro, a APS não oferta todos os níveis de atenção. Ela oferta o quê? Um nível de atenção primário. Se o paciente precisar, ele vai ser referenciado por meio da coordenação do cuidado. A longitudinalidade é o quê? O cuidado continuado. B, a integralidade diz respeito à articulação entre ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, reconhecendo as necessidades de saúde em todas as dimensões desse indivíduo perfeito, ou seja, na dimensão biopsicossocial, cultural. Letra C, a coordenação do cuidado é considerada um atributo derivado, eu já paro de ler. A coordenação do cuidado é um atributo essencial. A orientação comunitária é um atributo essencial? Não, a orientação comunitária é um atributo derivado. Então, falso, resposta para a gente, letra B.
A gente conversou muito agora sobre a atenção primária, a gente passou aqui sobre os pontos principais, mas você percebe que eu conversei com você sobre um tipo de serviço que o SUS oferta, que é a atenção primária. Mas o SUS, ele tem várias ações e serviços que estão intercalados ali para ofertar o melhor para o nosso paciente. Como é que a gente chama isso? A articulação de vários serviços. Rede de atenção à saúde. E assim, galera, de todas as redes de atenção, porque veja, a gente tem uma rede de atenção com foco na mulher, que tem a atenção primária, maternidade, serviços especializados na saúde da mulher, a gente tem a rede de atenção para pessoa com deficiência, então vai ter serviços que fazem órtese, prótese, hospital para fazer cirurgia, serviços de reabilitação, percebe? Então os serviços eles se articulam para ofertar ali tudo o que aquele paciente precisa. E de todas essas redes de atenção, a que mais cai no PSU é a saúde do trabalhador. Então, existe uma rede de atenção que a gente chama, inclusive, de RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. E essa daqui ama cair. Aliás, o PSU ama cobrar saúde do trabalhador. Então, sempre caem ali 2 ou 3 questões. Então, a gente, a partir de agora, vai focar muito no SUS relacionado à saúde do trabalhador. Primeiro, eu te pergunto, o que é essa rede de atenção à saúde do trabalhador? Aí você já para e já diz assim, Rafa, deve ser uma rede de saúde que está toda articulada ali para atender, para resolver os problemas de saúde dos trabalhadores, beleza? Então, vai ter, por exemplo, o UPA, caso o trabalhador tenha um acidente, um evento agudo. Então, imagina, ele está ali pintando uma parede e caiu de um andaime, então ele vai para a UPA para fazer um raio-x, enfim, para ter esse primeiro atendimento. Vai ter a atenção primária, que o trabalhador pode procurar também, enfim, para resolver alguma doença ocupacional. Vão ter serviços especializados na saúde desse trabalhador, vão ter hospitais. Então, são vários serviços que vão se articular para resolver os problemas de saúde da população trabalhadora, tá? Vamos entender algumas minúcias dessa rede. Então, primeira coisa, a saúde dos trabalhadores refere-se a um campo do saber que visa compreender as relações entre trabalho e o processo de saúde e doença. Então, como o trabalho pode te originar saúde ou te originar doença, tá? Então, a saúde do trabalhador, ela vai visar resolver os problemas de saúde do trabalhador e entender essa relação entre trabalho e doença e saúde. O SUS, ele vai realizar assistência integral a todos os trabalhadores. Você diz assim, Rafa, entra aí o trabalhador informal? Entra todos os trabalhadores. Veja, eu só quero que você pare e veja. O SUS vai realizar a atenção integral à saúde dos trabalhadores, seja ele formal, informal. Qualquer trabalhador é o SUS quem vai resolver ali os problemas de saúde. A RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, possui como principal componente o SEREST. Aí você diz assim, Rafaela, quem é o SEREST? Fica tranquilo. Eu vou te dizer, é um centro de referência em saúde do trabalhador. Então, veja que a RENAST, que é a rede de atenção, vai ter APS, vai ter UPA, vai ter hospital, vai ter diversos serviços articulados, mas o principal é o SEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, tá? A RENAST, quem seria ela? Veja, é uma rede de serviços de assistência e vigilância. Lembre que o PSU ama vigilância, então uma rede de atenção que vai dar assistência e fazer toda a vigilância em relação à saúde do trabalhador no âmbito do SUS e tem por objetivo ampliar o acesso e executar ações de promoção, proteção, prevenção e de vigilância em saúde, bem como toda a assistência especializada, ou seja, cura, reabilitação e estimular a articulação e a integração com as demais redes do SUS. Então, Rafa, o que seria a RENAST? Tá aqui uma fotinha da RENAST para você. Então, a RENAST é o quê? A articulação de diversos serviços para colocar o trabalhador dentro dessa rede e ele ter qualquer problema de saúde resolvido. Então, ele pode... é um trabalhador, tá com burnout, né? Tá trabalhando bastante, aí ele vai para a UBS tenta resolver. Eita, é um problema de saúde mental relacionado ao trabalho, não estou conseguindo conduzir corretamente, encaminha para o CAPS. Lá o psiquiatra vai conduzir o burnout. Aí é um trabalhador com a silicose, né? Ele é exposto ali à sílica, ele chega pela atenção primária, a atenção primária pode encaminhar ele para um hospital, para ele ir para um pneumologista, ou pode encaminhar para o SEREST. Rafa, o que é o SEREST?
A gente já viu que é o Centro Especializado em Saúde do Trabalhador. O que é esse centro especializado? É um centro, galera. É um serviço, realmente, onde a gente vai ter médico, enfermeiro, técnico, diversos profissionais de saúde, fisioterapeuta, todos especializados em saúde do trabalhador. Então, veja, eu, Rafaela, sou anestesista. Eu posso trabalhar no Sereste? Não. Quem tem que trabalhar é um médico do trabalho. Quem é que vai trabalhar nesse Sereste? Enfermeiro com especialização em saúde do trabalhador. O fisioterapeuta com especialização em LEA e DORT voltado ali para os trabalhadores. Então, veja que são profissionais de saúde com especialização em saúde do trabalhador. E a ideia central desse Sereste é fazer medidas de atendimento, de assistência e também de vigilância relacionada à saúde do trabalhador. Pegamos a ideia e volta para cá, vamos tentar resolver essa questão. Aí ele diz, a responsabilidade pelo financiamento das ações de saúde do trabalhador é exclusiva do Ministério da Previdência Social. Pessoal, quem é o responsável por atender os trabalhadores? Quem é o responsável pela saúde do trabalhador? O SUS. Então, o SUS é o responsável por tudo de saúde do trabalhador. O Ministério da Previdência Social tem a ver com a aposentadoria, com benefício, enfim. Se for a ver com a saúde, é o SUS. B. Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador Sereste são unidades especializadas da RINAST. Especializadas em quê, galerinha? Em saúde do trabalhador. Que apoiam tecnicamente as ações de saúde do trabalhador nesses territórios, não substituindo a atenção básica ou outros pontos de atenção do SUS. Perfeito, veja que ele está ali, ele apoia, ele atende, caso ele tenha esse trabalhador não tenha o seu problema de saúde resolvido lá na atenção primária, ele vai ser encaminhado para onde? Para um Sereste. Então, ele não substitui a atenção básica. Veja que na RENAST, a gente tem a atenção básica e o Sereste ali juntos, sendo integrados um ao outro, nenhum substitui o outro, tá? A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador determina que apenas trabalhadores com vínculo formal que devem ter atendimento, não, qualquer trabalhador. Todo município com mais de 20 mil habitantes é obrigado a possuir um Sereste próprio, sendo vedado o funcionamento de Serestes regionais ou estaduais. Falso, pessoal. O que a gente tem é que podem existir Serestes regionais, Serestes estaduais, Serestes municipais, tá? Então, vai depender realmente da capacidade daquele município de montar o seu próprio Sereste ou não, beleza? Então, cuidado com isso. A gente pode sim ter Serestes regionais, Serestes estaduais e Serestes municipais. Ainda falando de redes de atenção à saúde como um todo, queria agora trazer para vocês um dos temas mais quentes, que é o quê? O tema da vigilância. Então, o que é que eu preciso que vocês saibam sobre vigilância? Galera, seguinte, a gente tem a vigilância em saúde. O que é a vigilância em saúde? A vigilância em saúde, a gente sempre bota aqui esse bonequinho, ó, que é o bonequinho do BBB. Então, ele faz o quê? Ele está monitorando ali todo o território nacional e vendo o que está acontecendo no nosso território. Mas, Rafa, ele está vendo o que está acontecendo em relação ao quê? Em relação a tudo. Em relação a bens de consumo, em relação à saúde do trabalhador, em relação ao meio ambiente, em relação ao surgimento de alguma doença, a epidemia, pandemia. Ele está avaliando absolutamente tudo. Então, vigilância em saúde é o quê? É um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação dessas informações. Então, é isso daqui, ó. Estou ali com a minha lupa, coletando dados, processando esses dados, entendendo o que está acontecendo e disseminando as informações para a população e para os trabalhadores de saúde. Mas, Rafaela, com que intenção eu faço isso? Eu vou disseminar essa informação, vou processar os dados, vou entender o que está acontecendo no meu território nacional, para eu planejar melhor medidas de saúde pública. Ah, está surgindo uma epidemia de malária na região centro-oeste. Opa! Vamos fazer todo um planejamento aqui, chegar junto ali e tentar sufocar essa epidemia. Opa, estão surgindo mais casos vinculados a sarampo em crianças. Epa, cadê PNI? Vamos aumentar aqui o nosso planejamento em fazer a vacinação. Isso não pode acontecer, a gente tem que restringir os casos. Então, você fica ali monitorando, vigiando a saúde do povo brasileiro para planejar as medidas de saúde pública. Só que eu disse a você que eles vigiam basicamente tudo, né? Doença, bens e consumo de serviços, saúde desse trabalhador, saúde vinculada ao meio ambiente, eles olham absolutamente tudo. Então, a vigilância em saúde, ela se divide em 4 braços.
Então, veja, a vigilância em saúde é o processo de monitorização, análise de dados e planejamento de saúde pública. E ela se divide em vigilância ambiental, que vai olhar só o meio ambiente, vigilância em saúde do trabalhador, que vai focar na saúde do trabalhador, vigilância sanitária, que vai focar em bens e serviços relacionados à saúde, vigilância epidemiológica, que vai focar em doença. Então, trouxe para você exatamente aqui o que traz a nossa política de saúde sobre vigilância em saúde, tá? Então, a vigilância epidemiológica é o quê? Vejam, são as ações de serviços que proporcionam conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança, veja o que ele diz, nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de quê? De adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Então, vigilância epidemiológica fica monitorando doença. Então, surgiu um caso de sarampo, surgiu um caso de poliomielite, vem cá, tá tendo um surto de febre amarela naquele localzinho ali, então, vamos lá. Então, ela observa o que está acontecendo em relação à saúde pública do ponto de vista do olhar de doença. Já a vigilância sanitária, são as ações capazes de eliminar e diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Ou seja, você faz qualquer bem que tenha a ver com a saúde, um alimento, uma medicação, a vigilância sanitária vai lá e olha, peraí, deixa eu ver aqui esse remédio aqui que você fez. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse remédio. Então, ele avalia os bens que tenham a ver com a saúde, os bens de consumo que tenham a ver com a saúde e a prestação de serviços de interesse da saúde. Tem uma clínica? A vigilância sanitária vai lá avaliar a tua clínica. Tem uma casa de massagem que tem a ver com a saúde, que pode transmitir doença, a vigilância sanitária vai lá. Tem um restaurante que pode transmitir doença, a vigilância sanitária vai lá também. Então, a vigilância sanitária vai avaliar os bens de consumo e os serviços que tenham a ver com a saúde. Já a vigilância ambiental vai ser o quê? As ações que vão avaliar o quê? O meio ambiente. Veja, os fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que vão interferir na saúde humana. Qual a qualidade do ar que a gente respira? Está tendo poluição do ar? Tem uma fábrica que está poluindo o solo? Tem uma mineradora que está poluindo um rio? Então, a vigilância ambiental vai lá e vai olhar tudo que tem a ver com o meio ambiente, água, solo, ar, tudo que tem a ver com o meio ambiente que possa causar doença. E a vigilância em saúde do trabalhador vai avaliar o quê? A saúde do trabalhador. Então, é um conjunto de ações que se destinam através da vigilância epidemiológica e sanitária à proteção e promoção à saúde dos trabalhadores, tá? Então, ela vai focar ali em medidas para proteger, para ajudar os trabalhadores. Resumindo aqui pra gente, vigilância epidemiológica foca em doença, ela vai avaliar notificação de doenças, ela vai avaliar surto, epidemia, pandemia. Vigilância sanitária, ela vai avaliar o quê? Bens e produtos e serviços que tenham a ver com a saúde. Vigilância ambiental, ela vai avaliar tudo do meio ambiente, água, ar, solo, contaminantes, desastres ambientais, vetores, hospedeiros e reservatórios que tenham a ver. Tem um reservatório ali na minha casa que pode estar criando a Aedes. Então, a vigilância ambiental vai lá, vai ver esse reservatório, vai tentar atuar nesse meio ambiente para reduzir também vetores e hospedeiros. E tem a vigilância em saúde do trabalhador, que vai focar em quê? No trabalhador, tá? Voltando aqui para a nossa questão, veja o que a questão diz. Considerando o conceito de vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde ambiental é o quê? Ela observa o meio ambiente. No âmbito do SUS, assinale a alternativa que apresenta a ação corretamente relacionada a essa vigilância. Letra A, executar ações de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos, garantindo a limpeza pública. Veja, a limpeza pública não tem a ver dentro desse âmbito do SUS. Tem a ver o quê? Com a gestão municipal relacionado ao manejo de resíduos. Então, por exemplo, o caminhão de lixo que passa na sua cidade não é do SUS, tá? Vai ser da secretaria voltada para a infraestrutura e para a gestão dos resíduos, mas não vem do SUS. Não é o SUS que tem que comprar caminhão de lixo para estar recolhendo lixo, beleza? Então, isso daí vai ser vinculado à gestão municipal, enfim, com foco ali na infraestrutura e na urbanização. B. Monitorar fatores ambientais que interferem na saúde humana, como qualidade da água, do ar, do solo, identificando riscos e adotando medidas de prevenção e controle? Aí sim.
Conceder licenciamento ambiental para empreendimento industrial, ou seja, eu vou fazer uma indústria aqui, eu preciso desmatar essa área dessas florestas, eu vou pedir para o SUS? Não. Isso aí está mais voltado para o Ministério do Meio Ambiente, enfim. Então, isso daí não está voltado especialmente, veja, conceder licenciamento é algo voltado realmente para a gestão ali municipal, estadual, enfim, e não algo relacionado à saúde, especialmente voltada ali para medidas do SUS, tá? Então, cuidado com isso. Fornecer alvará, fornecer licenciamento, isso daí é foco específico do Ministério do Meio Ambiente, não tem nada a ver com o Ministério da Saúde. Fiscalizar o comércio e o uso de produtos agrotóxicos, determinando sanções administrativas e penais aos infratores. Então, nenhuma vigilância vai jogar uma sanção e dizer assim, ó, você é um infrator, você vai pagar aqui essa multa, tá? Então, isso daí vai correr pelo judiciário, beleza? Então, tá falso, letra D. Resposta correta pra gente, letra B. Dando um passinho para frente, ainda discutindo saúde do trabalhador, eu trouxe agora vários tópicos relacionados à saúde dos trabalhadores, tá? Os conceitos ali chaves, a gente vai discutir aqui as classificações de algumas doenças, doenças ocupacionais. Queria começar trazendo conceitos chaves relacionados à saúde do trabalhador. Dá uma lida nessa questão, vamos entender um pouquinho qual é a grande diferença de acidente de trabalho e doença ocupacional. Veja, a doença ocupacional, inclusive, pode ser considerada um acidente de trabalho. Então, é como se acidente de trabalho fosse considerado tudo. Eventos agudos e eventos crônicos. Doença ocupacional tem que ser um evento crônico. Veja, imagina, você tá ótimo hoje. Hoje eu tô maravilhosa. Amanhã acordei com burnout. Não é assim. Você vai adoecendo ao longo do tempo. Então, hoje você tá maravilhoso. Aí você vai visitar uma pedreira. Peguei uma silicose. Contrair uma silicose. Não é assim. Você precisa ter uma exposição àquele agressor ali, aquele evento durante um tempo para você desenvolver a doença ocupacional. Já o acidente de trabalho tende a ser um evento mais agudo, ou seja, estava descendo as escadas do meu serviço rápido, levei um baque da escada. Estava operando um paciente, cortei a mão. Isso é um evento agudo, tá? Então não é uma doença ocupacional, tende a ser um acidente de trabalho. As doenças ocupacionais a gente divide em doença profissional e doença do trabalho. O que é a doença profissional? Veja, a doença profissional tem a ver com a profissão que você exerce, ou seja, tem a ver com a tua função, com a profissão que você exerce. Então, um digitador pode desenvolver LER ou DORT, tá? Então, isso é uma doença profissional. Um trabalhador de uma pedreira pode desenvolver ali, especialmente, uma doença relacionada à exposição à sílica. Isso é uma doença profissional. O que é uma doença do trabalho? Veja, uma doença do trabalho, ela está relacionada a um ambiente que você trabalha. Rafaela, como assim é o ambiente que eu trabalho? Veja, imagina que você trabalha num ambiente extremamente ruidoso. Por exemplo, você trabalha em um aeroporto, que tem aquelas turbinas daqueles aviões, enfim. Então, se você tiver ali, você for eu não sei o nome dessa profissão, mas enfim, você for aquele controlador que fica com aquelas bandeirinhas ali, dizendo para onde o avião vai, certo? Então, você está ali ouvindo o barulho dessas turbinas. Se você for uma pessoa que trabalha com as malas, você bota as malas lá dentro desse avião, você está ouvindo as turbinas. Se você é o motorista dos ônibus, né, que pega ali os passageiros e levam até o terminal, você está ouvindo as turbinas. Então, independente da sua função, o ambiente é ruidoso, você pode desenvolver surdez. Percebe? Então, doença profissional tem que estar ligada à função que você exerce. Doença do trabalho está ligada ao ambiente que você está. E a gente diz que acidente de trabalho seria o quê? Veja, é aquele, isso aqui eu tirei exatamente da lei, aquele que é decorrente do exercício do trabalho provocando uma lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Por isso que a doença de trabalho está dentro de acidente de trabalho. Pode ser, sim, um acidente de trabalho, tá? Mas acidente de trabalho tende a ser o quê? Um evento agudo. Lembrar que os acidentes de trabalho acometem trabalhadores formais e informais e o SUS vai atender todo mundo. Outro detalhe importante, se você sofrer qualquer acidente em uma viagem a serviço da empresa, isso é considerado um acidente de trabalho. Rafaela, a empresa pediu para eu fazer uma palestra, sou speaker de um medicamento, e a empresa pediu para eu fazer uma palestra na cidade vizinha. Eu peguei meu carro, fui fazer a palestra, nesse intercurso ali eu sofri um acidente. Isso é um acidente de trabalho, tá? Então você estava a serviço da empresa. E lembrar que acidente de trabalho tem um tipo específico que a gente chama de acidente de trajeto. O que é o acidente de trajeto? É aquele acidente no percurso da residência ao trabalho ou do trabalho para a residência.
Então, imagina que você mora aí na sua cidade e você vai dar plantão. E você sempre faz o mesmo trajeto, da casa para o hospital, do hospital para casa. E nesse trajeto você sofreu um acidente. E isso a gente vai dizer que é um acidente de trajeto. É o acidente que você sofre no percurso de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Detalhe. Se você desviar a rota, não é considerado acidente de trajeto. Então, você não vai ser indenizado. Ah, Rafaela, eu sempre vou pela Avenida X. Eu pego a Avenida X e no final dessa avenida está o meu hospital. Então, sempre faça esse percurso, tá? Só que hoje eu desviei dele e quis passar no shopping para comprar um lanche e em seguida ir para o hospital. E sofri um acidente. Então, não é, bebê. Não é acidente de trajeto, tá? Então, precisa ser da casa para o trabalho e do trabalho para casa. E em trajeto habitual. A doença profissional, como a gente acabou de discutir, ela vai ser produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho e ela é peculiar a determinada atividade, ou seja, a função que você exerce. Então, doença profissional está ligada à função. Você é um soldador e teve uma catarata, então é porque sua função é aquela, tá? Você, enfim, trabalha com baterias de automóveis, você conserta ali as baterias, então você pode desenvolver uma intoxicação por chumbo, tá? Porque a sua função é consertar a bateria. Já a doença do trabalho, veja, ela é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, ou seja, ela está ligada ao ambiente de trabalho. Então, você trabalha em um ambiente muito ruidoso. Então, independente de você trabalhar em uma função A, B, C ou D, você vai desenvolver a surdez. Não está ligada à função, mas sim ao ambiente. Aí dá uma olhada aqui nessa questão. A questão diz, ó, sobre os conceitos de acidente de trabalho e suas equiparações na legislação previdenciária brasileira, que inclui acidente de trajeto, doença profissional e doença do trabalho, assinale a alternativa falsa. Letra A. O acidente de trajeto é aquele que ocorre no percurso entre residência e o local de trabalho e vice-versa. Perfeito. Sendo equiparada ao acidente de trabalho típico. Perfeito, é um tipo de acidente de trabalho. E sua caracterização não é afetada por desvios ou interrupções do percurso? Não é. Se você desviar desse percurso, não é mais um acidente de trabalho. Não é mais um acidente de trajeto. Então, quando ele diz sua caracterização não é afetada, tá falso, já é a nossa resposta. Sua caracterização é sim afetada se você desviar esse percurso. Letra B. A doença do trabalho é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, ou seja, em decorrência do ambiente, não estando necessariamente ligada a uma atividade profissional, ou seja, a uma função. Perfeito. C. É equiparada ao acidente de trabalho o ato de agressão praticado por colega de trabalho ou terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço, desde que ocorra durante o exercício do trabalho. Por que eu coloquei isso daqui, pessoal? Porque caiu no PSU. Isso daqui está correto. Ah, Rafaela, como assim? Imagina agora que você é auxiliar, você é um cirurgião e você é auxiliar dessa equipe. Tem 2 auxiliares e o cirurgião principal. O cirurgião principal vai entrar de férias. E aí ele diz, ó, preciso que alguém assuma o meu cargo enquanto eu entro de férias. E eu vou escolher entre vocês dois, entre você e seu colega. E aí terminou a cirurgia, você botou o paciente na maca, estava levando o paciente para a sala de recuperação pós-anestésica. E aí o outro cara começou, não, você eu escolhido, não, você eu, e vocês saem no tapa. Ou seja, vocês estão num ambiente de trabalho, vocês saíram no tapa, você teve um murro na sua cara e o motivo dessa discussão foi o quê? O processo relacionado a algo do seu trabalho. Então, isso daí é sim considerado um acidente de trabalho. Você sofreu uma agressão no ambiente de trabalho por um motivo relacionado ao trabalho, tá? Então, sim, é equiparado a um acidente de trabalho. E a letra D, a doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada função. Perfeito aqui, a letra D. Então, a resposta incorreta seria a letra A. Você diz, ah, Rafaela, beleza, mas sofri um acidente de trabalho, né? Tava ali operando um paciente, cortou minha mão. E agora, o que é que eu faço? Então, a gente vai discutir agora o que você deve fazer e a quem você deve notificar caso o trabalhador sofra um acidente de trabalho. E você é o médico e você está atendendo esse trabalhador. Então, a gente vai preencher o que a gente chama de CAT, de comunicação por acidente de trabalho. Dá uma lida nessa questão e vamos entender um pouquinho o que é a CAT. Veja, a CAT é uma comunicação de acidente de trabalho. Aí você diz assim, Rafaela, se é uma comunicação, é uma comunicação para alguém. Então, eu estou comunicando a quem? Ao INSS.
Então, é uma notificação para o INSS que o trabalhador vinculado ao INSS sofreu um acidente. Daí você já percebe, peraí, Rafa, se é uma comunicação para o INSS só vai querer receber essa comunicação se for de um trabalhador que contribui. Não faz sentido eu comunicar ao INSS um acidente de trabalho de um trabalhador que não é contribuinte. Perfeito o seu raciocínio. Então, a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, a gente faz para todo acidente de trabalho ou doença ocupacional e eu devo fazer essa comunicação para o INSS, ou seja, é só para trabalhadores formais ou trabalhadores informais que contribuem para o INSS. Então, é só para trabalhador contribuinte. Rafaela, com quanto tempo eu devo preencher essa CAT? Então, você vai preencher até o primeiro dia útil seguinte daquela ocorrência. E se o paciente tiver ido a óbito, a comunicação tem que ser imediata. Então, você tem um dia útil para fazer essa comunicação, mas se morreu, você faz na hora. Rafaela, eu tenho que fazer, eu sou médico. Eu estou ali atendendo um paciente que chegou na UPA, que caiu de um andaime. Sou eu que tenho que fazer essa comunicação? Veja, é obrigatório para a empresa. Tá? Então, a empresa é quem tem que fazer essa notificação para o INSS. Mas caso a empresa não faça, ela vai sofrer as sanções, ela vai pagar multa e tudo mais, mas qualquer pessoa pode preencher. É obrigação da empresa, mas pode preencher o próprio profissional, dependente, sindicato, médico, autoridade pública, qualquer pessoa pode preencher a CAT. Mas a obrigação formal é da empresa. E ela vai ser preenchida em 4 vias. Uma via vai para ele, o grande interessado, que é o INSS. Outra via fica com o trabalhador, uma via vai para o sindicato e uma via fica retida lá na empresa. Fechada essa ideia? Dá uma olhada agora nessa questão. Um técnico de enfermagem de 32 anos sofreu um acidente pérfuro-cortante com agulha ao realizar uma punção venosa em um paciente internado com diagnóstico de hepatite B. O acidente ocorreu durante o plantão em um hospital municipal. Após o ocorrido, o trabalhador lavou o local, comunicou o fato ao enfermeiro responsável e foi encaminhado ao serviço de saúde ocupacional. Com relação à comunicação de acidente de trabalho, ou seja, a CAT, assinale a alternativa correta. Veja, morreu? Não. Então, você tem até um dia útil para fazer esse preenchimento. De quem é a responsabilidade? Da empresa. Mas se a empresa não fizer, ok, eu sou a médica que estou ali atendendo, eu faço. A CAT deve ser emitida exclusivamente pelo empregador? Não. Qualquer pessoa pode fazer, mas é responsabilidade do empregador. Então, falso. B. Caso o empregador se recuse a emitir a CAT, o trabalhador ou o sindicato da categoria podem emitir? Sim. O médico que atendeu pode emitir. Qualquer cidadão ali, uma autoridade, pode fazer essa emissão. A emissão da CAT só é obrigatória em acidentes com afastamento superior a 15 dias? Não. É qualquer acidente de trabalho ou doença ocupacional em trabalhador com carteirinha assinada ou que contribui para o INSS. E a letra D, a emissão da CAT é opcional quando o acidente ocorre em ambiente hospitalar. Veja, a emissão da CAT não é opcional. Ela tem que ser feita pela empresa, como a gente viu, ou pelo médico ou pelo próprio empregador. Não é opcional. Tá? E lembrar que não é para qualquer acidente de trabalho ou doença ocupacional, independente de afastamento ou não, beleza? Então, dá um passinho para frente, ainda em saúde do trabalhador, vamos entender um pouquinho o que é essa classificação de Schilling. Galera, a classificação de Schilling é uma classificação que foi feita para a gente poder entender o quanto o nexo causal da exposição ocupacional com a doença. Então, o quanto esse nexo é realmente intrínseco à doença, tá? Sempre que você vai avaliar uma doença do trabalho, então imagina que a pessoa ali está desenvolvendo uma depressão. Veja, depressão pode ser por N motivos. Você pode ter perdido um parente, você pode estar passando por um processo, enfim, pessoal, complicado, ou um processo profissional. Só que para o psiquiatra dizer isso daqui é uma depressão relacionada ao trabalho, ou seja, é uma doença mental relacionada ao trabalho, ele precisa fazer um nexo do trabalho com a sua depressão. Não é simplesmente você chega lá, você tá depressivo e diz assim, eu tô depressivo quando eu vou trabalhar. Não, ele precisa fazer uma série dessas investigações para dizer, não, essa depressão realmente está vinculada ao trabalho. Então, a gente sempre precisa fazer um nexo causal para ver se a doença está realmente relacionada ao trabalho. E essa classificação de Schilling ajuda a gente para entender o quanto o trabalho está ligado ao fator doença. E a gente tem a classificação em 3 tipos. Tem Schilling tipo 1. O que é Schilling tipo 1? Veja, o trabalho é única e exclusivamente a causa. Não tem como você ter aquela doença se você não tiver aquele trabalho. Simples.
Então, ou seja, o trabalho é a causa necessária para a doença. Por exemplo, silicose. Não tem como você ser médico, não ser exposto a sílica e tu desenvolver uma silicose. Não tem como. Não tem como você desenvolver uma asbestose ou intoxicação por chumbo se você não trabalha com aquilo. Então, isso daí é Schilling tipo 1, ou seja, o trabalho é a causa essencial. Não tem como você desenvolver aquela doença se você não tiver aquela exposição. Já Schilling tipo 2, o trabalho é um fator de risco. O que é que isso quer dizer? Eu posso desenvolver aquela doença, tá? Sem necessariamente ser relacionada ao trabalho. Mas aquele trabalho me predispõe a desenvolver a doença. Exemplo, varizes de membros inferiores. Veja, qualquer pessoa pode ter varizes de membros inferiores, independente do que a pessoa trabalha. Mas se você é um policial militar e você trabalha o dia inteiro em pé, o teu trabalho é um enorme fator de risco para você desenvolver varizes de membros inferiores, percebe? Então, o trabalho é contributivo, mas não é a causa necessária. Você pode desenvolver a doença se você trabalhar sentadinho, tá? Mas, se você trabalhar em pé, aquilo dali vai ser um enorme fator de risco para você desenvolver a doença. Schilling tipo 3 é o quê? O trabalho agravou uma doença que tu já tinha, ou seja, você já era doente e o trabalho só agrava. Por exemplo, você é um paciente que tem asma e você vai ser bibliotecário, vai trabalhar em uma biblioteca que é extremamente empoeirada. Então, o trabalho vai estar desencadeando uma doença que você já tem. Então, o 1 é o trabalho que desencadeia aquela doença. Não tem como você ter se você não tiver aquele trabalho. O 2, o trabalho é um fator de risco. E o 3, você já tem a doença e o trabalho só faz você desenvolver crises e agravar o que você já tem. Aí dá uma olhada nessa questão. Ele diz, a classificação de Schilling é utilizada em saúde do trabalhador para estabelecer o nexo entre trabalho e adoecimento. Com base nessa classificação, assinale a correta. Letra A. As doenças do tipo 1 são aquelas em que o trabalho apenas contribui, não. O trabalho é a grande causa. Então, aquelas que o trabalho apenas contribui é a Schilling tipo 2, que o trabalho é um fator de risco. B. As doenças do tipo 2 são aquelas em que o trabalho atua como um fator concorrente, como um fator de risco, podendo desencadear ou agravar doenças de múltiplas causas, como neoplasias e doenças cardiovasculares. Perfeito! Então, você pode ter um trabalho que seja estressante e fazer você infartar, mas você pode infartar fazendo meditação, tá? Mas o trabalho pode ser um fator de risco para você ter, por exemplo, uma doença cardiovascular, tá? Então, perfeito, aqui a letra B. C. As doenças do tipo 3 são aquelas em que o trabalho é a causa necessária, não. As doenças do tipo 1 são aquelas que o trabalho é a causa necessária. E, por fim, a classificação de Schilling é aplicada apenas para agravos de origem exclusivamente ocupacional, não incluindo doenças comuns agravadas pelo trabalho. Falso. Doenças comuns agravadas pelo trabalho é a Schilling tipo 3. Doença que você já tem, que é agravada pelo trabalho. Então, resposta correta, letra B. Estamos caminhando para a reta final relacionada à saúde do trabalhador. Acho que é importante a gente trazer o arcabouço geral, tendo em vista que é um dos temas mais prevalentes para o PSU. E eu trouxe para vocês aqui as pneumoconioses. Então, dá uma olhadinha aqui nessa questão, tá? E vamos começar a discutir um pouquinho sobre silicose e asbestose. Então, vamos lá, dar uma olhada aqui comigo nessa grande diferenciação entre silicose e asbestose, tá? Então, as pneumoconioses gostam muito de cair nas provas, de uma forma geral. E para você caracterizar uma pneumoconiose, você tem que ter uma tríade. Ou seja, o paciente tem que ter uma sintomatologia pulmonar compatível e tem que ser o quê? Uma sintomatologia progressiva, com tosse, falta de ar. Tem que ter a história de exposição ocupacional, ou seja, se é uma silicose, tem que ter a história de exposição acílica. E tem que ter uma imagem de tórax compatível com o padrão internacional de doenças relacionadas ao trabalho, tá? Então, tem que ter uma radiografia compatível. Beleza, vamos lá. Silicose é mais comum do que a asbestose e ela vai ser o quê? A deposição da sílica que vai originar toda uma reação inflamatória. Então, você tem que ser um paciente que tem exposição à sílica. Quem são essas pessoas? Pessoas que trabalham com jateamento de areia, com mineração e com pedreira, ou seja, pessoas que trabalham ali com areia e com vidro, tá? Já a asbestose tem que ser pessoas que tenham exposição ao asbesto ou amianto, que são aquelas pessoas que antigamente trabalhavam com aquelas caixas d'água e telhas que eram cinzinhas, né, que eram cinzas ali, que eram feitas de amianto, tá? Hoje não tem mais, tá? Então o amianto, ele tá proibido desde 2017 para
fabricação dessas caixas d'água, tá? E dessas telhas, mas trabalhadores da construção civil, de uma forma geral, estão expostos, sim, ao asbesto ou amianto. O que é que a silicose faz? Veja, a silicose ela vai causar uma fibrose pulmonar nodular, mas em ápice. Então, veja, a silicose, ela acomete mais a parte superior do pulmão. Beleza? Então, só para você lembrar, silicose acomete mais a parte superior. Já a asbestose, ela causa uma fibrose pulmonar difusa, mas em base. Então, a asbestose causa mais alteração em base. Então, você vai lembrar assim, asbestose, base. Beleza? A silicose pode originar os linfonodos, que a gente chama em casca de ovo. Eles são calcificados em um padrão chamado casca de ovo. E a asbestose, isso daqui é uma característica muito frequente. Ela acomete muito pleura. Ela forma placas pleurais, derrame pleural e pode causar câncer de pleura. Além disso, ela também pode causar o câncer de pulmão. Já a silicose, ela deixa o pulmão do paciente mais predisposto ao desenvolvimento de tuberculose, tá? Então, sempre que você fizer um diagnóstico de silicose, é mandatório você avaliar se o paciente também tem tuberculose. Lembrar que elas não têm tratamento curativo, todos os tratamentos vão ser paliativos para tentar controlar sintoma, ou seja, com broncodilatador, corticóide, O2. E lembrar que a silicose tem uma relação com doenças autoimunes. Então, ela deixa o pulmão do paciente mais inflamado e pode desencadear no paciente, que é um paciente já predisposto, pode desencadear doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide. Fechado essa ideia, vamos trabalhar agora essa questão. A tríade diagnóstica das pneumoconioses inclui a história ocupacional, sintomatologia compatível e os achados radiológicos típicos. Sobre as pneumoconioses, assinale a alternativa correta. A silicose caracteriza-se por fibrose pulmonar difusa, beleza? Mais em bases? Não. Silicose superior, mais em ápice. Em base é mais a asbestose. A asbestose é causada pela inalação de poeira de sílica? Não, por amianto ou asbesto. C. A silicose cursa com fibrose nodular predominantemente em ápice pulmonar e pode estar associada a tuberculose e doenças autoimunes? Fechado aqui a nossa alternativa, toda correta. E a letra D, a asbestose tem por tratamento curativo, a asbestose, por ter tratamento curativo, apresenta bom prognóstico? Não, não tem tratamento curativo. O tratamento é de controle, é de paliação. Então, falso, letra D. Resposta correta para a gente, letra C. Vamos parar um pouquinho agora para a gente avaliar as doenças e agravos de notificação compulsória. Então, veja, caiu uma questão idêntica a essa, muito parecida com essa, tá? Nesse ano anterior, nos anos anteriores, sempre cai uma questãozinha assim. Eles cobram a portaria vigente e eles perguntam, né? Quais são as doenças de notificação compulsória? Quais são as doenças de notificação imediata? O que é que eu queria trazer para vocês, veja? Rafa, preciso saber as doenças de notificação imediata? A gente sabe que as doenças de notificação, de uma forma geral, elas se dividem em notificação semanal e notificação imediata. A de notificação semanal, você tem até 7 dias para fazer a notificação. A de notificação imediata, você tem até 24 horas. Veja que a questão pede o quê? Quais são as doenças de notificação imediata que você tem que notificar em até 24 horas? Você precisa saber quais são as doenças de notificação semanal e quais são as doenças de notificação imediata. Todas elas ficam dentro de uma portaria. Essa portaria fica saindo várias portarias ali ao longo do ano que mudam uma outra doença, tá? Mas o grosso das doenças ali é o que a gente vai trazer para vocês agora. Beleza. Rafa, como é que eu vou memorizar as doenças de notificação imediata? Então, aqui no Eu Médico Residente, a gente dá esse bizuzinho, né? Que é conhecido como bizu da Joelma. Então, só para você parar aqui e raciocinar comigo em cima dessa música, tá? Escuta o que ela tá mandando você fazer pra gente ir para o nosso bizuzinho. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. O que é que eu quero que você lembre, para você lembrar das doenças de notificação imediata? Tome tacacá. Então, na hora da prova, você vai escrever isso, ó, tome
tacacá. Ou seja, cada letrinha dessa vai designar um grupamento de doenças que tu vai lembrar na hora da prova, tá? Então, na hora da prova, escreve lá, tome tacacá. O primeiro T do tacacá, você vai lembrar doenças temerosas. Eu vou discutir isso com vocês. Então, são doenças o quê? Doenças mais graves, doenças que você teme ter, tá? Então, ter chagas agudo, ter botulismo. Então, aqui são doenças, assim, meningite, doenças graves e doenças agudas. O A, você vai lembrar de acidentes. Todos os acidentes de trabalho são de notificação imediata, exceto um, que é o acidente de trabalho com exposição a material biológico. Mas todos os outros acidentes são de notificação imediata. O C, você vai lembrar de criança, e aí você vai fazer a relação com sarampo e rubéola, tá? Então, C, criança, você vai lembrar de sarampo e rubéola, que são de notificação imediata. O A, de agressões. Você vai lembrar que existem duas agressões que são de notificação imediata. Violência sexual e tentativa de suicídio. Todas as outras agressões, violência interpessoal, violência doméstica, são de notificação semanal. No C, você vai lembrar de Covid do irmãozinho, influenza por novo sorotipo. Todos são de notificação imediata. E no nome tome, você vai lembrar que a maior parte dos óbitos vão ser de notificação imediata, exceto óbito materno e infantil. Mas se for óbito por dengue, óbito por chikungunya, tudo isso entra ali em notificação imediata. O M, você vai lembrar de doenças mundiais, doenças internacionais. Então, você vai lembrar principalmente de antraz, a gente vai dar uma olhada agora. E no E, doenças estranhas. Se cai um nome de uma doença estranha assim, Lassa, você olha, hantavirose, que danada é isso? Não sei, é uma doença estranha. Então, vai ser de notificação imediata, tá? Então, só para a gente lembrar, ó, doenças de notificação imediata que estão dentro das temerosas. Então, botulismo, meningite, febre amarela, síndrome respiratória aguda grave, síndrome da paralisia flácida aguda, cólera, tétano, coqueluche, raiva, poliomielite, leptospirose, ou seja, doenças agudas e graves. Lembrar que doença de Chagas, se ela for crônica, é de notificação semanal. Se ela for aguda, é de notificação imediata. Então, temerosa, cai uma doença que tu olha, essa doença é grave, é aguda e grave. Você vai lá e marca notificação imediata. O A, de acidentes. Todos os acidentes são de notificação imediata. Acidente por animal peçonhento, acidente de trabalho, acidente por animal potencialmente transmissor de raiva, exceto o acidente de trabalho com material biológico, que aí vai ser de notificação semanal, 7 dias. Beleza? C, de criança, você vai lembrar de sarampo e de rubéola. O A, de agressões. Todas as agressões são de notificação. Se for sexual e tentativa de suicídio, é imediata. As outras vão ser semanais. O C, você vai lembrar de Covid e o irmãozinho, influenza por novo sorotipo viral. O O, os óbitos de uma forma geral. Ó, se for óbito por dengue, se for evento adverso ou óbito após vacinação, se for óbito por zika, e aí na zika eu queria que você lembrasse que zika em gestante também é de notificação imediata. E dentro das arboviroses como um todo, chikungunya vai ser sempre de notificação semanal, exceto se for em área sem transmissão. Ou seja, uma área que nunca tinha uma transmissão e teve um caso de chikungunya, é de notificação imediata. E, é claro, os óbitos, tá? E varicela, se for casos graves ou óbitos, você notifica de forma imediata. Rafa, se varicela foi uma criancinha, tá evoluindo bem, não é de notificação. Nem semanal você faz. O M, de mundiais, então você vai lembrar o quê? Doenças com suspeita de disseminação internacional, antraz, tularemia, varíola. E o E, de estranha. Se o nome da doença, você olha e você não tem a menor ideia do que é isso, é de notificação imediata, tá? Então, por exemplo, ó, arenavírus, não sei nem o que é. Ebola, doença estranha. Marburg, não sei nem como a gente faz a pronúncia disso, deve ser Marburg. Lassa, febre purpúrica brasileira, hantavirose, ou seja, é uma coisa estranha, ou uma malária em região extra-amazônica, ou seja, vê que comportamento estranho é de notificação imediata. E de notificação semanal, de uma forma geral, aqui eu trouxe as principais, tá? Então, o único acidente é o acidente de trabalho com exposição a material biológico.
dengue, chikungunya, enfim, as arboviroses, se não for em gestante, não forem óbitos, tá? Então vão ser de notificação semanal. Doença de Chagas crônica, lembrar que é aguda de notificação imediata. Doença da vaca louca, né? Que é doença de Creutzfeldt-Jakob, então é um padrão de demência, então tende a ser uma doença mais crônica, vai ser de notificação semanal. Doença aguda ou congênita por Zika, exceto se for gestante e óbito, que aí vai ser de notificação imediata. Esquistossomose, então as doenças crônicas de uma forma geral, tá? E as arboviroses, Zika, dengue e chikungunya, tá? Se não tiver um comportamento estranho. Hanseníase, tuberculose, hepatites, HIV, intoxicação exógena, as leishmanioses, tanto tegumentar e visceral, malária, se for na região amazônica, e o óbito que eu disse a vocês que era exceção, que é óbito infantil ou materno, sífilis, toxoplasmose, tuberculose, então veja que tendem a ser o quê? Doenças crônicas, tá? E todas as outras violências, exceto sexual e tentativa de suicídio. Beleza, a gente volta aqui para a nossa questão, aí ele diz, né? De acordo com a portaria de 2025, quais seriam as doenças de notificação imediata? Botulismo, opa, temerosa, doença grave. Cólera, doença grave. Poliomielite por poliovírus selvagem, opa, doença grave. Então já achei minha resposta. Hanseníase, hepatite B e tuberculose, todas de notificação semanal. Dengue, de notificação semanal, a não ser que seja um óbito. Sífilis, de notificação semanal. Leishmaniose tegumentar, notificação semanal. HIV, semanal. Tétano, é de notificação imediata. Doença de Chagas aguda, de notificação imediata também. Só o HIV ali que era de notificação semanal, o que deixa a letra D falsa. Chegamos agora, pessoal, no nosso bola de cristal. Então, a ideia aqui é a gente discutir de forma mais rápida temas que são muito quentes, tá? E que eu queria trazer para vocês, geralmente, bizus. Então, vamos começar com níveis de evidência. Então, a gente vê que é um tema que vem caindo em todas as provas, tá? Então, o que seria isso? Níveis de evidência estão atrelados aos estudos epidemiológicos. Então, existe uma gama de vários estudos, mas quais são os melhores? Quais são os piores? Quais eu devo confiar mais? Então, existe aqui ó, a nossa pirâmide relacionada aos estudos epidemiológicos. Então, a nossa pirâmide de nível de evidência. Então, veja que quanto mais alto nessa pirâmide, mais nível de evidência ali aquele estudo vai ter. Quais são os melhores? São os níveis de evidência 1, que se dividem em 1A, que seria o quê? As revisões sistemáticas e meta-análises de ensaios clínicos randomizados. Ensaio clínico é o pipoco, né? Muito massa. São estudos experimentais que são randomizados, tem uma metodologia extremamente legal. E uma revisão sistemática é o quê? É você pegar vários ensaios clínicos e fazer um compilado, tá? Então, aquilo tem um nível de evidência muito forte. 1B seria o quê? Os próprios ensaios clínicos randomizados. Veja que é ensaio clínico bem feito, né? Não é aquele ensaio clínico fubeca. É um ensaio clínico randomizado, com um bom intervalo de confiança. 2A é o quê? É uma revisão sistemática homogênea de estudo de coorte, ou seja, são as revisões sistemáticas de coortes. 2B seria o quê? O próprio coorte ou um ensaio clínico mais fubeca. 2C, os estudos ecológicos. 3A são as revisões sistemáticas de caso-controle. 3B, os próprios estudos de caso-controle. 4 seria o relato de série de casos e 5 seria o quê? A opinião de especialista, tá? Então, aqui a gente tem ali o nosso padrão de nível de evidência. Aí você vem aqui para essa questão, aí ele diz, na prática clínica, decisões médicas devem ser fundamentadas na melhor evidência científica disponível, aliada à experiência do profissional e aos valores do paciente. A medicina baseada em evidência organiza os estudos científicos em uma hierarquia, conforme sua robustez metodológica e menor risco de vieses. Considerando essa hierarquia, qual dos tipos desses estudos abaixo seria o de maior nível de evidência? Então, a gente vai lembrar que o topo seriam os ensaios clínicos, sendo 1A as revisões sistemáticas dos ensaios clínicos e 1B os próprios ensaios clínicos. Aí a letra A já diz ensaios clínicos randomizados isolados. Isso daqui é 1B, tá no topo da pirâmide. Vamos só achar se a gente tem aqui 1A, tá? Revisões sistemáticas e meta-análises de ensaios clínicos randomizados. Isso daqui é 1A. Então, já achamos nossa resposta. Não tem nenhum outro estudo que esteja acima desse. Estudos de coorte, ó, galera. Já passa para o nível 2.
tá? Então, estudos de coorte já estão abaixo dos ensaios clínicos. E revisões sistemáticas de estudos de coorte ali também vão ser nível 2, tá? Então, melhor resposta para a gente, letra B. Caiu uma questão idêntica a essa ano passado, tá? Então, importante. Sistemas de informação vem caindo com muita frequência dentro da prova do PSU, por isso que eu trouxe aqui para a gente dar uma revisada nos principais sistemas de informação em saúde. Dá uma lida, a questão caiu, foi bem semelhante a essa, tem os itens lá, né, para você poder avaliar. Então, vamos avaliar quais são os principais sistemas de informação de saúde no Brasil, né, que seria aí as principais fontes de informação que a gente tem, que as vigilâncias usam, tá? Então, quais seriam essas fontes de informação? Então, a gente tem o SINASC. O que é o SINASC? É o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Quem é que alimenta o SINASC? Quem é que diz assim, ó, hoje nasceram 32 crianças naquele território? Quem é que alimenta o SINASC? A DNV, a Declaração de Nascido Vivo. Então, a declaração preenchida ali pelo pediatra vai alimentar o Sistema de Informação de Nascidos Vivos. A gente tem o eSUS Atenção Primária, que é um sistema de informação voltado para o quê? Para as informações sobre saúde na atenção básica. São informações, inclusive, territorializadas. Ou seja, são informações ali com base nos territórios que é a atenção primária ali, que cada unidade vai estar atuando. Então, são informações com foco na atenção básica. O que é o SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade? Foi o primeiro, né? Nasceu lá em 75, foi o primeiro sistema de informação da gente, que é o Sistema de Informação sobre Morte. Quem é que alimenta o SIM? A declaração de óbito. Então, quem alimenta o SIM é a declaração de óbito. Você preenche a declaração de óbito e uma via vai para a Secretaria Municipal de Saúde alimentar o SIM. Existe o SINAM, que a gente acabou de ver ali o bizu da Joelma, né? Então, a gente acabou de ver que existem várias doenças que são agravos de notificação. Então, você preenche aquela notificação compulsória, aquela ficha daquela notificação compulsória, e ela vai alimentar o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM. Então, quando você faz uma notificação compulsória, vai alimentar o SINAM. É um importante instrumento para a gente fazer boas políticas públicas de saúde. Por quê? Ele diz para a gente, ó, tá tendo uma epidemia de malária em tal lugar que não é comum. Tá tendo um surto de cólera naquela escola. Então, é através das notificações que a gente faz das doenças e agravos de notificação. Existe o CIH, que é o Sistema de Internações Hospitalares, que quem vai alimentar o CIH vai ser a AIH, a Autorização de Internações Hospitalares, e ele vai fazer o quê? Ele vai trazer informações sobre quais são as doenças que os pacientes mais internam, né, quais são as doenças que são mais prevalentes nos hospitais, de uma forma geral. E ainda existe o CIA. O CIA é o Serviço de Informação Ambulatorial, ou seja, vai ser o Serviço de Informação sobre os atendimentos ambulatoriais no território nacional. Beleza, a gente vem para cá e ele diz o seguinte, ó, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação permite o registro e acompanhamento dos agravos e doenças de notificação compulsória, subsidiando a análise da situação de saúde e a definição de prioridades de intervenção. Perfeito aqui. Então, é um sistema de informação sobre agravos de notificação e ajuda no planejamento de ações de saúde. 2. O Sistema de Informação sobre Mortalidade utiliza como documento básico a declaração de óbito e seus dados possibilitam calcular indicadores, como mortalidade infantil e proporção de óbitos mal definidos. Perfeito. Com esses dados eu vou entender, por exemplo, quantas pessoas morreram antes de completar o seu primeiro ano de vida. Vai ser importante para eu pegar esse dado ali para estar fazendo o cálculo, por exemplo, desse indicador de mortalidade infantil. 3. O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos tem como principal documento a Declaração do Nascido Vivo, sendo essencial para o acompanhamento da saúde materna e infantil. Perfeito aqui, pessoal. Então, veja que o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, ele vai trazer quantos bebezinhos nasceram e vai ser super importante para a gente poder entender e fazer todo o acompanhamento ali da saúde da criança. Quantas crianças estão nascendo? Tá? Então, como eu posso mexer aqui nesse planejamento sobre saúde infantil? Então, isso daí vai ser fantástico. E, por fim, o Sistema de Informação Hospitalar, que é o CIH, é alimentado pelas informações da atenção primária? Não, as informações da atenção primária vão alimentar o Sistema de Informação voltado para a atenção primária. O CIH,
ele vai ser alimentado pela A e H, e ele vai trazer informações sobre internações hospitalares e não sobre a atenção primária. Falso 4, temos o quê? 3 corretas, resposta pra gente, letra B. Então, 3 são corretas e 1 é falsa. Vamos discutir agora sobre rastreios. De rastreio, galerinha, eu trouxe só uma tabelinha aqui, tá? Pra gente poder discutir juntos os principais rastreios. Então, vamos lá. Vamos começar discutindo aqui rastreio de câncer coloretal. Então, câncer coloretal, a gente vai lembrar que existem 2 padrões de rastreio e a prova ela vai ter que dizer para você se ela vai cobrar a força-tarefa de serviços preventivos americana. E aí, se ela cobrar a força-tarefa americana, você vai dizer que a partir dos 45 você começa a rastreio, dos 45 aos 75. Se o PSU cobrar Ministério da Saúde, é a partir dos 50. A única coisa que muda é dos 50 aos 75. Rafa, quais são os 3 exames que a gente recomenda fazer? O sangue oculto, tá? Com análise específica ali da hemoglobina humana, né? Com aqueles testes ali imunoquímicos. E 2 exames específicos que a gente faz, tá? Que a gente vai fazer ali juntamente a um profissional especializado, que seria o quê? A sigmoidoscopia e a colono. Tá? Então, são 3 exames, sangue oculto, sigmoidoscopia e colono. Lembrar que o sangue oculto a gente faz anualmente, todo ano você tem que fazer ali o sangue oculto para rastreio. Sigmoidoscopia a gente faz quando? A gente faz a cada 5 anos. E colono a gente faz a cada 10 anos, isso para a população de risco habitual. Já câncer de próstata não é recomendado pelo Ministério da Saúde, é recomendado só pela Sociedade Brasileira de Urologia, que diz o seguinte, ó, você tem que começar ali em torno dos 50 anos para os homens ali de risco habitual e a partir dos 45 para os homens negros e que têm uma história familiar de câncer de próstata. Só que a Sociedade Brasileira de Urologia, ela no final do documento, ela diz o seguinte, ó, recomendamos que você individualize as condutas, ou seja, a partir dos 50 ou os 45, você vai chamar o paciente, você vai conversar sobre riscos e benefícios e você individualiza a conduta. Para câncer de pulmão, também não é recomendado pelo Ministério da Saúde, mas é recomendado pela Força Tarefa de Serviços Preventivos Americana. E você tem que preencher 2 pré-requisitos. Um de idade, ou seja, você tem que ter entre 50 e 80 anos, e outro de carga tabágica. Então, assim, carga tabágica. Você tem que ter 20 maços anos ou mais, tá? De carga tabágica. Então, você tem que ter os 2 critérios ali para você ser elegível para fazer esse rastreio. Rafa, se o paciente tem esses 2 critérios aqui, mas ele deixou de fumar, então se ele for tabagista há mais de 15 anos, ele não faz o rastreio. Mas, aliás, se ele for ex-tabagista há mais de 15 anos, ele não faz o rastreio. Mas se ele for ex-tabagista há menos de 15 anos e tiver tido esses critérios ali, você faz o rastreio. Para câncer de mama, aí veja, para câncer de mama eu vou botar um asterisco. Por quê? Saiu uma notícia no site do Ministério da Saúde dizendo que esse câncer de mama, né, a gente ia mudar a faixa etária, então ia começar ali para as mulheres a partir dos 40 anos, fazendo a mamografia, pipipi, popopô. Saiu o documento, o protocolo específico? Não saiu. Então, provavelmente, o que a prova vai cobrar é o documento vigente, a diretriz vigente, que diz que a gente vai fazer mamografia bienal a cada 2 anos, para mulheres entre 50 e 69 anos, tá? Aquilo que saiu em relação a fazer rastreio a partir dos 40 foi uma notícia no site do Ministério, mas ainda não saiu a diretriz. Câncer de colo uterino, aqui sim saiu a diretriz nova, que mudou o quê? Mudou várias coisas lá desse protocolo, mas a idade permaneceu a mesma, tá? Então, o rastreio dos 25 aos 64 mudou o exame, que agora não é mais o Papa Nicolau, é o DNA-HPV. Beleza, com base aqui nessa breve revisão que a gente fez, dá uma olhada nisso daqui, aí veja o que ele diz. Ó. Na população adulta, o câncer coloretal representa uma das principais causas de mortalidade por neoplasia, sendo o rastreio fundamental para a detecção precoce e redução da mortalidade. As características de rastreio variam conforme idade, método utilizado e fatores de risco individuais. Considerando as recomendações estabelecidas para o rastreio de câncer coloretal na população de risco habitual, qual das condutas abaixo não é adequada? Então, todas vão ser adequadas, menos uma. Coluna a cada 10 anos.
é uma das opções preferenciais para o rastreio em adultos assintomáticos entre 50 e 75 anos. Perfeito, né? Um dos exames. B, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, através desses testes imunológicos anual ou bienal, pode ser utilizada como alternativa aceitável para o rastreio verdadeiro, né? A gente prefere, de preferência, ali anual. Em indivíduos com história de anemia e hematoquesia, o rastreio deve seguir as mesmas recomendações da população de risco habitual. Aí, galerinha, vem um detalhe importante. Veja que em indivíduos com anemia e hematoquesia, o rastreio ele não segue as mesmas recomendações. Por quê? Se ele já tem anemia e hematoquesia, eu preciso fazer colono e não é mais rastreio. Já vai ser o quê? Diagnóstico. Então, não vou fazer pesquisa de sangue oculto. O paciente já está dizendo que tem hematoquesia. Então, não vou seguir as mesmas recomendações de um rastreio. Então, achamos a nossa falsa. E, por fim, ele diz, a retissigmoidoscopia flexível é recomendada como método isolado de rastreio a cada 5 anos, sem necessidade de associação com pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, verdadeiro, veja, eu posso fazer colono como método isolado, posso fazer retissigmoidoscopia, eu posso fazer sangue oculto nas fezes. A colono eu faço a cada 5 anos. Tá? E aí não há necessidade de associar com sangue oculto. Eu posso fazer qualquer um deles. Então, a retissigmoidoscopia eu faço a cada 5 anos, a colono a cada 10, o sangue oculto geralmente eu faço anual. E aí eu não preciso associar colono e sangue oculto, colono e retissigmoidoscopia. Eu posso escolher só um método. Fechado, galera? Então, resposta pra gente, letra C. Agora, pessoal, a gente vai ver um dos temas queridinhos de todas as provas, que é a declaração de óbito. Eu dividi aqui em 2 blocos. A gente vai ver quem deve preencher e a gente vai ver como se preenche a declaração de óbito. Fechado? Então, vamos parar um pouquinho para a gente ver essa diquinha de milhões aqui. Quem é que deve preencher a declaração de óbito? Então, veja, o raciocínio que vai permear a sua cabeça é sempre o mesmo, que vai ser o seguinte, ó, se for morte violenta, tentativa de suicídio, se for causa externa, então foi queda, tiro, facada, bomba, tentativa de suicídio, vai ser sempre o médico legista do IML. Então, sempre vou encaminhar o corpo para o IML. Ah, Rafaela, mas eu trabalho em uma cidade que não tem IML. Então, a gente precisa solicitar uma autoridade policial que solicite a justiça que nos nomeie perito ad hoc ou perito eventual. E aí sim, qualquer médico ali, nomeado perito por um juiz, pode fazer a declaração de óbito, beleza? Mas pensa sempre assim, ó, morte violenta, suicídio, causa externa e IML. Se a morte for natural, ou seja, é uma morte por doença, aí vai ser sempre o médico que é mais perto do paciente. Por exemplo, o médico assistente, aquele cara que estava acompanhando o paciente ali todo dia, tá? Então é um médico evolucionista de um UTI, por exemplo, então vai ser primeiro ele. A Rafaela, mas morreu em um pronto-socorro, não tinha um médico evolucionista, mas tinha um médico o quê? Plantonista, ou seja, um médico que prestou assistência na hora do óbito. Ah, Rafaela, mas ele morreu em casa, não tinha um serviço hospitalar, né? Ele não morreu em um serviço de saúde. Tá, mas ele tinha um acompanhamento ambulatorial? Tinha um médico que prestava assistência? Tinha, então vai ser o médico que prestava assistência do ponto de vista ambulatorial. Fechado. Se você tiver na dúvida, não tem médico assistente ou morreu sem assistência médica, você encaminha para o SVO. E só se não tiver o SVO, o Serviço de Verificação de Óbito, é que qualquer médico da localidade pode preencher e aí ele vai botar lá na causa como causa indeterminada, tá? Como causa do óbito. Ele não vai saber do que morreu. E a gente sempre traz essa diquinha, ó, ia ou ava, ou seja, ia ou, se ele morreu em um serviço de saúde. Se ele morreu em um serviço de saúde, vai ser primeiro o médico que assistia, o médico assistente, ou o médico que prestou a assistência, o médico plantonista. E se ele morreu em casa, vai ser o médico que prestava assistência, ou seja, o médico da unidade básica de saúde, o médico ambulatorial, beleza? E se você pegou o paciente, ou seja, Rafa, entendi aqui que geralmente é o médico que pegou o paciente, né? Então, é o médico evolucionista, ou plantonista, ou o médico que pegava ali, que avaliava o paciente do ponto de vista ambulatorial, tá? Ou seja, peguei e colei. O médico que está mais perto do meu paciente vai ser o médico que vai dar essa declaração. Então, se eu peguei e colei e não tenho a menor noção do que é, eu vou mandar para o SVO. Então, na hora da prova, vai ser sempre o médico que está mais
perto do paciente, o médico que pegou, colou. Então, na hora da prova, pegou, colou. Vai ser o plantonista que estava ali, que atendeu um cenário de urgência e emergência, vai ser o médico da atenção primária que atendeu ali também, que vinha fazendo o acompanhamento dentro da atenção primária. Então, é o médico que pegou, colou ali no seu paciente, o médico que está mais perto desse paciente. Se eu não tiver noção do que o paciente morreu, eu vou encaminhar o corpo para o USVO. Aí veja o que a questão fala. Paciente, 72 anos, portador do DPOC grave, dependente de oxigênio suplementar e hipertensão arterial. Era acompanhado regularmente na unidade básica de saúde. Durante a madrugada, faleceu em casa. Aí veja. Faleceu em casa. A gente tá falando do quê? Do AVA. Se ele faleceu em casa, não vai ser um médico evolucionista, um médico plantonista, vai ser um médico que prestava assistência. Então, a gente já sabe que vai ser o médico mais perto do serviço ambulatorial que acompanhava esse paciente. Ele faleceu em casa, dormindo, sem sinais de violência e sem ter sido atendido por um serviço de urgência. A família procurou a UBS na manhã seguinte, informando o óbito e solicitando a emissão da declaração. Neste caso, conforme as normas do Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina, o preenchimento deve ser feito por quem? Por qualquer médico em um serviço de referência. Não, galera, tem que ser o médico que acompanhava o cara. É IA ou AVA. AVA é de casa. Então vai ser o quê? O AVA, o médico que acompanhava. Tem que ser um médico, seja um pneumologista que acompanhava, seja o médico dessa atenção primária. Então vai ser o médico que estava mais perto dele. Médico legista não, porque foi doença, não foi causa externa. Médico da equipe de saúde que acompanhava o paciente, IA ou AVA, que acompanhava o paciente por se tratar de óbito natural de causa conhecida. Perfeito. Médico perito do serviço de verificação de óbito? Não, só mandaria para o serviço de verificação de óbito se eu não soubesse do que ele morreu, mas a questão diz. Tinha uma DPOC grave, uma insuficiência respiratória, enfim, então eu sei do que ele morreu. Beleza, Rafaela, eu sou o médico da família e eu preciso preencher essa DO. Como é que eu preencho essa DO? É isso que a gente vai ver agora. Como é que a gente deve preencher a DO? E no preenchimento da DO, o que mais cai é isso daqui, ó, preenchimento de parte 1 da DO. Como é que a gente preenche a parte 1? Veja, é simples. Na linha A, eu sempre vou botar a causa imediata que levou ao óbito. Cuidado para não botar parada cardíaca, insuficiência de múltiplos órgãos. Isso daí não é causa imediata. Foi a causa que levou à parada cardíaca. Isso é a causa imediata. Tá? Então, a causa imediata, na linha B e na linha C, eu vou botar causas intermediárias, e na linha D, na última linha, a causa básica. Ah, Rafa, não sei, não consigo lembrar de 4 causas, ou não consigo colocar as 4 causas nessa cascata de evento. O paciente infartou e eu só sei que a causa imediata foi um choque cardiogênico que veio de um infarto. Então, eu só sei da causa imediata e da causa básica. Então, na linha A, causa imediata, linha B, causa básica. Não pula linha. Tá? Ah, lembrei aqui de uma causa imediata, uma causa intermediária e da básica. Então, a básica fica na linha C. Você não pula linha. Sempre você vai preenchendo de cima para baixo, tá? Mas não pula linha. Beleza? E na parte 2, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar doenças que o paciente tenha, que pode ter contribuído para o óbito, mas não está na cascata de evento que levou ao óbito. Beleza? Então, ele é diabético, tem, enfim, teve um AVC, algum passado desse AVC e tudo mais. Eu posso botar ali como causas contribuintes, mas a cascata de evento que levou ao óbito é o que tem a causa imediata, as intermediárias e a básica. Aí, dá uma olhada nessa questão. Aí, ele diz o seguinte, ó. Paciente, 68 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes, tipo 2, estava internado há 12 dias em hospital público por pneumonia bacteriana adquirida na comunidade. Evoluiu com melhora parcial, mas no 13º dia apresentou piora súbita, dispneia intensa e parada cardiorrespiratória, sem resposta às manobras de reanimação. O prontuário médico relata diagnóstico prévio de AVC isquêmico há 6 meses, com sequelas motoras importantes. Ao preencher a declaração de óbito, qual deve ser a causa básica? Então, vamos lá, preencher a parte 1. Vou botar aqui linha A, linha B, linha C, linha D. E a parte 2. Vamos começar. O que foi que levou o paciente a morrer? O que foi que levou a parada cardiorrespiratória? Veja, ele teve uma dispneia intensa, que levou a parada cardiorrespiratória, ou seja, foi uma insuficiência respiratória. Ele teve uma insuficiência respiratória grave, que gerou como uma sintomatologia a dispneia intensa e levou à parada cardiorrespiratória. Então, a causa imediata vai ser a insuficiência respiratória.
A insuficiência respiratória veio de quê, Rafaela? Veio provavelmente de complicações ali de uma pneumonia, tá? Então, enfim, posso já colocar aqui como causa básica a pneumonia. Então, veja que ele tem a pneumonia bacteriana, que é a causa básica que startou a cascata de evento que levou ao óbito. Causa básica. Básica. Botei o acento errado. Então, veja que a causa que startou a cascata de evento ali... Ah, Rafael, eu poderia botar, por exemplo, pneumonia bacteriana como causa intermediária, complicações dessa pneumonia e, em seguida, levando ele ali para uma insuficiência respiratória? Pode. Eu posso botar a pneumonia bacteriana como causa básica, que levou a um derrame pleural, que levou a uma SARA, que levou à insuficiência respiratória? Pode. Tá? Então, veja que você está achando causas intermediárias, mas a básica e a imediata vão ser sempre as mesmas. A insuficiência respiratória e a causa básica, a pneumonia bacteriana. Então, a cascata de evento que levou ao óbito se iniciou com a causa básica, que é a pneumonia bacteriana. E é isso que ele pergunta. Qual deve ser a causa básica da morte? A pneumonia bacteriana. Na parte 2, eu posso botar o quê? Causas contribuintes. Posso botar hipertensão, posso botar diabetes, posso colocar o passado de AVC, tá? Mas a causa básica vai ser a pneumonia bacteriana. Fechada essa parte de declaração, vamos entender agora transição demográfica e epidemiológica. Todo ano cai uma questão disso no PSU, tá? Então é importante vocês entenderem conceitos chaves da transição demográfica e epidemiológica. Então vamos começar com essa questão. Dá uma pausa, tá? E vamos começar entendendo como foi que a população brasileira foi mudando ao longo dos anos. E a partir dessa mudança, como foi que a gente teve a mudança no perfil epidemiológico do povo brasileiro. Então, veja, a gente começou, ou seja, o Brasil, né, teve ali a chegada da família real, a gente naquela época ali, desde 1500, né, até o começo da Revolução Industrial, a gente tinha uma primeira fase, que era uma fase onde a gente tinha alta taxa de natalidade, mas também alta taxa de mortalidade. Então, aqui nascia muita gente, beleza, mas também morria muita gente, e aqui morria principalmente de doenças infectoparasitárias. Então, aqui tinha peste bubônica, febre amarela. Então, tinha uma série de várias doenças aqui infectoparasitárias. Beleza. Com a Revolução Industrial, que foi que a gente teve uma melhora do saneamento básico, consequentemente, uma diminuição das doenças infectoparasitárias. Teve o início da vacinação, a gente vai lembrar aquela revolta da vacina, erradicação de algumas doenças infectoparasitárias como varíola, que matava muito as pessoas naquela época. Então, com o início da Revolução Industrial, a gente começa a ter aqui, ó, uma queda na taxa de mortalidade. A taxa de natalidade continua alta, muita mulher tendo filho, tá? Mas a taxa de mortalidade começa a cair. É a fase de divergência desses indicadores. Um indicador continua alto e o outro começa a cair. E aí, o que é que acontece? A mulher começa a entrar mais nesse mercado de trabalho, começa a ter direito a voto. Então, a mulher começa a não querer mais ter tantos filhos, né? Então, se você parar para ver, sua tataravó teve o quê? 30 filhos. Sua avó teve ali... A minha avó, particularmente, teve 15 filhos. A sua mãe deve ter tido 1, 2, 3, tá? 4 no máximo. Então, a gente começa a perceber que começou ali a mulher entrando no mercado de trabalho e começou a cair a taxa de natalidade. Então, aqui é a fase de convergência desses indicadores. Então, os indicadores, ó, a mortalidade continua baixa e a natalidade começa a cair. E a gente está nessa fase de transição da terceira para a quarta fase, onde a natalidade realmente vai continuar baixa e caindo cada vez mais e a mortalidade caindo também cada vez mais, percebe? Então, a gente está entrando nessa transição ali do final dessa terceira fase para o começo da quarta fase. Então, hoje, o que é que a gente tem? Uma expectativa, uma taxa de fecundidade baixa, ou seja, a gente tem, em média, 1,76 filho por mulher. Então, as mulheres estão tendo um filho, em sua maioria, no máximo 2, tá? Ou seja, nem é a reposição populacional. Galera, para eu repor a população, ó, você tem aqui... Vou desenhar bem bonitinho para vocês. Você tem aqui, ó, mamãe e papai. Então, mamãe e papai precisam ter pelo menos 2 filhos para repor mamãe e papai. Então, se mamãe e papai tá tendo um filho só ou menos de 2 filhos, não tem mais reposição da população. Mamãe e papai tá gerando só
um filhinho, então esse filhinho ele não consegue repor os dois que geraram, a mãe e o pai. Então, a gente está tendo uma taxa de fecundidade menor do que o necessário para repor a população. Então, agora, o que é que vai acontecer? A população brasileira vai começar a cair. Né? O número das pessoas ali no nosso país vai começar a cair, porque não está tendo mais a reposição populacional. Então, a gente já saiu da fase de expansão populacional agora para regressão populacional. E a nossa expectativa de vida hoje é de 76, em torno de 76 a 77 anos. Então, aumentou bastante a expectativa de vida, principalmente às custas da diminuição da taxa de mortalidade. Então, de uma forma geral, a gente vai começar a ter o quê? Uma queda da mortalidade infantil, uma melhora desse padrão, que seria das doenças infectoparasitárias. A gente vai ter um aumento da expectativa de vida, a taxa de fecundidade caindo e os homens morrendo mais do que as mulheres. Então, homens geralmente morrem mais do que mulher, tá? Porque homens se expõem mais à causa externa. Então, de uma forma geral, a gente começa a ter uma queda dos óbitos infantis por melhora do PNI, de saneamento básico, uma redução de óbitos por doenças infecciosas e um aumento das mortes por doenças crônico-degenerativas. Aí aqui eu queria fazer uma pausa com você e discutir algo que já caiu no PSU, que é o modelo de tripla carga de doença. Veja, o Brasil ele é diferentão. Ele é diferente dos outros países. Ele tem um modelo epidemiológico diferente. Qual é esse modelo? A gente chama de modelo de tripla carga de doença. Se é tripla, está dizendo o quê? Que a população é eminentemente mais acometida por 3 causas. Quais seriam as causas? Primeiro, doenças crônico-degenerativas e neoplasias. Aumento das doenças crônico-degenerativas e de neoplasia. Segundo, aumento de morte por causa externa. E terceiro, persistência de algumas doenças infectoparasitárias. Então, por isso que a gente chama de modelo de tripla carga de doença, que a população vai ser mais acometida por esses 3, doenças crônico-degenerativas, neoplasias e doenças cardiovasculares, causas externas e persistência de alguns agravos infectoparasitários, a melhora de vários, né, como varíola, poliomielite, sarampo, mas a persistência de alguns agravos infectoparasitários, como dengue, tuberculose, que ainda persiste, ainda é chato e a gente não conseguiu diminuir os casos. Fechado, então, se cair modelo de tripla carga, você já sabe o que seria. Raf, do que é que o povo morre mais? Primeiro lugar, doenças do aparelho circulatório. Segundo lugar, as neoplasias, ou seja, doenças aqui crônico-degenerativas. Terceiro lugar, doenças do aparelho respiratório. Por quê? Porque a população da gente não está sendo mais idosa. População idosa morre mais disso daqui, ó, dessas 3 causas. De doenças do aparelho respiratório, infarto, AVC e câncer. Então, por isso que a gente tem essas três como as principais causas de morte. E a quarta causa de morte para a gente são as causas externas, né? Que ainda persistem e a gente tem um aumento dos óbitos por causas externas, principalmente acidente de trânsito, homicídio, né? Causas relacionadas à violência. Dá uma olhada agora nessa questão. Aí ele diz, nas últimas décadas o Brasil vem passando por importantes transformações demográficas. As taxas de fecundidade e natalidade diminuíram de forma expressiva, enquanto a expectativa de vida aumentou. Ao mesmo tempo, observa-se queda acentuada da mortalidade infantil e aumento da proporção de idosos. Essas mudanças populacionais indicam que, letra A, a população brasileira está rejuvenescendo. Não, ele mesmo já diz no próprio enunciado que está tendo um aumento da proporção de pacientes idosos, de pessoas idosas, e a gente tem cada vez menos bebezinhos nascendo, então a população está envelhecendo. O número médio de filhos por mulher aumentou? Não, a gente viu que está tendo queda na taxa de fecundidade. A estrutura etária do país está envelhecendo, com redução da reposição populacional. Perfeito, foi o que a gente acabou de ver. E a letra D, a maior mortalidade entre mulheres em idade fértil, que explica a redução da fecundidade. Não, o que explica a redução da fecundidade é que a mulher não quer mais ter filho, a mulher está entrando pelo mercado de trabalho. A mulher está trabalhando, ela está dando vários turnos fora de casa, então ela está perdendo o interesse por ter vários filhos, né? Ela vai ter ali um ou outro filho, várias mulheres não querem ter filho. Então a mulher, na verdade, ela está entrando mais para o mercado de trabalho e está tendendo ali a ter menos filhos, tá? Então a resposta correta, letra C. Estamos chegando ali já no finalzinho do nosso plantão aqui, do nosso PSU, e eu queria trazer para vocês agora bioética
tá? Os princípios da bioética e queria trazer para você aqui outro ponto-chave, que seria o Código de Ética Médica. Então, vamos começar com essa questão para a gente poder discutir os 4 princípios da bioética. Esses princípios daqui, eles regimentam o Código de Ética Médica. Então, são 4 princípios que a gente lida no nosso dia a dia como médico. Primeiro princípio, da beneficência. O que é que esse princípio traz para a gente? Veja, o princípio da beneficência, ele diz que a gente precisa fazer o bem para o nosso paciente. Então, eu sempre vou ter minha conduta voltada para fazer o bem. O princípio da não maleficência, eu preciso reduzir o dano que eu possa estar causando ao meu paciente. Eu jamais vou pensar em fazer o mal e eu vou tentar reduzir o máximo possível esse mal. Como assim? Você vai prescrever um tratamento para o paciente. Você para e você diz assim, eu posso prescrever droga A e droga B, mas a droga A dá menos efeito colateral, então eu vou prescrever ela. Ou seja, não maleficência. Eu quero reduzir, causar o mínimo possível de dano ao meu paciente. Princípio da autonomia, vou sempre respeitar a vontade do meu paciente. E o princípio da justiça é muito parecido com a equidade. Ou seja, eu vou tratar de forma diferente conforme as particularidades do meu paciente, tá? Eu vou tratar de forma diferente conforme as particularidades ali dos meus pacientes. Aí vê o que a questão diz, ó, durante uma reunião de equipe em uma unidade básica de saúde, discute-se casos de pacientes com doença terminal que recusa tratamento invasivo e deseja cuidados exclusivamente paliativos. Inclusive, isso é regimentado pelo Código de Ética Médica, né? O médico responsável, porém, acredita que deve insistir na manutenção das medidas de suporte vital por considerar que a vida deve ser preservada a qualquer custo. A conduta profissional entra em conflito principalmente com qual princípio da bioética? Veja o que a questão fala. Paciente com doença terminal que recusa tratamento invasivo. Então, o paciente, ele chegou para você, ele disse o seguinte, querido, eu não quero tratamento invasivo. E aí você diz assim, é o quê? Pois vai ganhar uma central, pois vou drenar seu tórax. Veja, o paciente está dizendo que não quer tratamento invasivo e você está insistindo nisso. Você está batendo de frente com a vontade do paciente e não está respeitando a vontade do paciente. Qual é esse princípio? Autonomia. Você está ferindo o princípio da autonomia do seu paciente. Fechada a ideia? Agora, entendendo esses princípios, eu queria que vocês entendessem comigo os quesitos relacionados a sigilo. Os quesitos relacionados a sigilo são quesitos que estão intimamente interligados com questões relacionadas à autonomia. O que é o sigilo? Você conta algum segredo para mim em uma consulta e você diz que não quer que ninguém saiba. Eu digo, beleza, tá tudo certo, ninguém vai saber. Tá? Então veja que o sigilo, na verdade, ele está atrelado à autonomia do paciente. O que é que o Código de Ética Médica diz a respeito do sigilo? Veja, tem um artigo 73 e o 74. 73 é para paciente adulto. É vedado ao médico, veja, é vedado ao médico, é proibido para o médico revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão. Ou seja, nunca quebre o sigilo. É proibido para o médico quebrar o sigilo. Salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Parágrafo único. Permanece essa proibição, mesmo que o fato tenha sido de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. Quando do seu depoimento como testemunha, nesse caso, você vai comparecer a júri e você vai dizer ao juiz, desculpa aí, excelência, mas eu não posso revelar o sigilo de uma consulta, eu estou impedido pelo meu código de ética. Ou na investigação de suspeita de crime, então você sabe quem matou fulaninho de tal, você sabe quem matou Odete Reutemann. A pessoa contou para você, fui eu que matei a Odete. Aí você, tá suspeitando aqui de um crime, estão investigando, eu vou lá e vou denunciar a polícia. Não pode, tá? Então, para e pensa comigo. Tem uma ressalva, né? Salvo por motivo justo. Qual seria esse motivo justo? Se a não revelação possa acarretar um dano para o paciente e para terceiros. Aí eu vou te dar vários exemplos. Se o paciente ele chega numa consulta para você, ele diz o seguinte, doutor, comprei um monte de chumbinho e assim que eu chegar em casa eu vou me matar. Você precisa quebrar o sigilo. A não revelação vai acarretar um dano ao paciente. Se o paciente chega para você e disser, doutor, na minha mochila aqui tem um monte de dinamite, eu vou chegar em um cinema, eu vou explodir lá e vou matar várias crianças. A não revelação vai acarretar um dano. Percebe? Aí você diz assim, mas no caso de Odete Reutemann, a não revelação vai acarretar um dano. Não, porque ela já morreu. Agora, se ele dissesse assim,
Eu tô aqui com uma arma e quando eu chegar em casa eu vou matar o Odete Roitman. E a não revelação iria acarretar um dano para ela. Nesse caso, você quebra o sigilo. Mas se o paciente já tiver morrido, aliás, o paciente não, né? Se a vítima já tiver morrido, você não vai revelar o sigilo, tá? A não revelação não vai acarretar mais o dano já foi feito. Artigo 74. É proibido revelar sigilo profissional realizado a paciente criança ou adolescente, desde que você julgue que ele tenha capacidade de discernimento. Inclusive, você não deve revelar a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar um dano ao paciente. Rafa, quando eu vou quebrar esse sigilo? Veja, você vai quebrar o sigilo na presença de qualquer tipo de violência, ou seja, se o adolescente ou a criança revelar para você que sofre violência, seja violência emocional, maus tratos, sexual, bullying, interpessoal, se ele estiver fazendo uso escalonado cada vez maior de álcool e drogas, então veja, não é o paciente que chega para você, o adolescente, e diz assim, doutor, eu fumei um cigarrinho de maconha para experimentar. Ok, você não vai quebrar o sigilo. Doutor, eu tô fumando cada vez mais, tô dependente daquilo. Aí você quebra o sigilo, tá? Autoagressão, ideação suicida ou de fuga de casa, tendência homicida, gravidez na adolescência, sorologia positiva para HIV, não adesão a tratamentos, deixando o adolescente ou terceiros em risco e diagnóstico de doenças graves, quadros depressivos ou transtornos no campo mental. Tudo isso daqui justifica a quebra do sigilo para criança ou adolescente. Você deve manter o sigilo. Se ele revelar para você que ele está de namorico com alguém, né, que iniciou atividade sexual, aí nesse caso você vai aconselhar questões relacionadas ali a IST, uso de contraceptivo, uso de preservativo, aí você faz todo o aconselhamento. Mas se ele disser que ele está namorando ali, está ficando com alguém, você não vai quebrar o sigilo. Também não quebra o sigilo se ele falar que apenas experimentou algum psicoativo sem sinal de dependência, tá? Ou seja, não tem uso escalonado. Se ele te revelar questões de orientação sexual ou conflitos de identidade de gênero, você também não quebra o sigilo. E se ele solicitar prescrição de contraceptivo, então você vai lá, prescreve o contraceptivo, obviamente, se ele não estiver sofrendo nenhum padrão de violência sexual. E IST, se for IST, você vai lá e prescreve o tratamento, tá? Vamos agora para a nossa questãozinha. Ele diz o seguinte, o adolescente de 15 anos procura a unidade de saúde sozinha, relatando o uso de contraceptivo oral e solicitando reposição de receita, encontra-se em bom estado geral e afirma manter a atividade sexual de forma consentida com um parceiro da mesma idade. Então, veja, é uma menininha de 15 anos que tem um namorico com um rapazinho de 15 anos, eles têm ali a atividade sexual deles e, inclusive, ela é muito consciente e orientada, né? Porque vai atrás de você ali para tomar o contraceptivo, afinal de contas, ela não quer engravidar. Pede expressamente que os pais não sejam informados. Então, posso ou não posso quebrar o sigilo? Não, não quebra. Prescreve a receitinha dela, orienta ela sobre IST e tchau. Aí a letra A, nega o atendimento até a presença dos responsáveis? Não, isso vai contra o Código de Ética Médica. Atende a paciente e mantém um sigilo, uma vez que há maturidade e não há situação de risco. Perfeito. C, comunique imediatamente ao conselho tutelar, pois toda relação em menor de 18 anos deve ser notificada. Falso. Atende, mas informa aos pais, pois todo atendimento a menores exige consentimento familiar. Falso. Nesse caso daqui, onde não expõe ela a nenhum risco, tá tranquilo, prescreve a receita, orienta a paciente, tchau. Vamos trabalhar agora um dos nossos últimos temas, que é níveis de prevenção, vem caindo muito em prova, tá? Então a gente vai trabalhar aqui principalmente os 5 níveis. Então a gente vai falar sobre nível de prevenção, que são o quê? Medidas que você pode fazer. E você pode desde prevenir doença até evitar uma iatrogenia, tá? Então, os níveis de prevenção vão ser primária, onde a gente vai ter o quê? Pessoas não doentes, saudáveis. Então, aqui é paciente saudável, paciente que ainda não tem doença. Eu posso fazer medidas de promoção à saúde, ou seja, alimentação saudável, incentivar a atividade física, que vai prevenir, vai promover saúde, vai prevenir diversas doenças. Ou eu posso fazer medidas de proteção específica para uma doença. Usar capacete para prevenir um TCE, usar, por exemplo, uma máscara específica se você trabalha com a sílica para evitar a silicose. Então, proteção específica para alguma doença, uma vacina que vai proteger contra uma doença. Já a promoção à saúde, ela protege contra várias doenças e deixa você mais saudável, tá? Isso é prevenção primária, em gente saudável. Já se o paciente for doente, eu vou fazer prevenção secundária e terciária.
Para o paciente doente, assintomático ou com pouco sintoma, ou seja, eu só vou tratar a doença, vou descobrir a doença para fazer um tratamento precoce e evitar a complicação, é prevenção secundária. Então, prevenção secundária é diagnóstico precoce, tratamento precoce, limitar o dano, vou prevenir ali que outras pessoas peguem aquela doença porque eu estou tratando de forma precoce e eu vou prevenir complicações, mas aqui o paciente já é doente. A prevenção terciária, o paciente já teve a doença já causou complicação e eu estou tratando basicamente a complicação. Então, o paciente já teve o AVC, ficou com sequela e eu estou reabilitando. Então, a prevenção terciária faz muita alusão à reabilitação, à fisioterapia, a tentar ali reverter complicações. A prevenção quaternária, ela evita iatrogenia. Então, é você só prescrever exame que o paciente tem indicação, medicamento que o paciente tem indicação, evitar a polifarmácia, então é você evitar iatrogenias. E a prevenção quinquenária, que é um conceito mais recente, é um conceito que diz o seguinte, ó, eu devo cuidar do meu cuidador, para que esse cuidador oferte um serviço de saúde melhor para o meu paciente. Então eu vou cuidar de você, médico, profissional de saúde, para evitar que você tenha um burnout, uma depressão, porque isso vai fazer com que você atenda melhor o seu paciente. Então, a prevenção quinquenária é foco no cuidador, no profissional de saúde, para que ele cuide melhor dos seus pacientes. Aí dá uma olhada aqui nessa questão. A questão diz, uma mulher de 45 anos comparece à unidade básica de saúde para a realização de mamografia de rotina, sem queixas atuais. Há histórico familiar de câncer de mama em mãe e tia materna. Após o exame, é orientada sobre hábitos de vida saudáveis e sobre a importância de comparecer anualmente para nova avaliação. Veja, a mulher foi para uma consulta com você para que você solicitasse exames de rastreio. Então, se você vai solicitar exame de rastreio para tentar fazer um diagnóstico precoce de uma doença, isso é prevenção secundária. Já se você está ali orientando ela sobre hábitos de vida, sobre promoção de saúde, sobre prevenção de várias doenças, isso é prevenção primária. Então, veja que aqui a gente teve exames de rastreio para diagnóstico precoce, prevenção secundária, e a gente teve promoção e prevenção de doenças, que isso daí é prevenção primária. Então, melhor resposta aqui para a gente, ó, letra A. E para a gente fechar, queria trazer para vocês um tema que já caiu também, eu acho um modelo importante, só para a gente elencar aqui umas ideias, que é o modelo de Dahlgren-Whitehead. O que é que esse modelo ele traz para a gente, galera? Então, em poucas palavras, é um modelo que diz o seguinte, ó, existem muito mais fatores que estão envolvidos na geração de doença do que o vetorzinho ali e o paciente. Tá? Existem vários fatores sociais que podem determinar saúde ou doença para você. Então, é um modelo de determinação social da saúde, ou seja, do ponto de vista social, aonde você está inserido socialmente pode te causar doença ou pode te trazer saúde. Então, é um modelo de determinantes sociais de saúde que faz o seguinte, ó, esse esquema de Dahlgren-Whitehead apresenta os diferentes níveis de determinação social. É um modelo que considera os diversos fatores que contribuem para a saúde dos indivíduos. Então, ele diz o seguinte, ó, na camada mais interna, estariam fatores que você não consegue mudar. Seu gênero, sua idade, fatores hereditários, ali é a camada mais interna desses determinantes. Em seguida, vem o estilo de vida, se você é uma pessoa saudável, se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa atleta, você faz atividade física, se você come de forma saudável, isso seria uma segunda camada. Na terceira camada estão as redes sociais e comunitárias, ou seja, se você tem uma família boa, funcionante, uma família que te apoia, que está ali junto, amigos legais que estão apoiando você, ou se você tem amigos que te ofertam drogas e álcool, uma família disfuncionante, tudo isso vai te gerar doença. E as condições de trabalho e de vida. Então, se você está desempregado, se você tem acesso à água encanada ou não, se pela tua rua ali passa um esgoto a céu aberto, se você tem acesso a serviços sociais de saúde, habitação, teu ambiente de trabalho, educação, produção agrícola e de alimentos. E, por fim, os condicionantes socioeconômicos, culturais e ambientais gerais. Aí vê o que a questão fala.
O esquema de Downing-Whitehead é um modelo amplamente reconhecido na saúde pública que ilustra os diferentes níveis de determinação social que influenciam na saúde dos indivíduos e da população. Analisando esse modelo, o que é que a gente pode ver, e essa figurinha ao lado, como correta? Letra A. A camada mais interna do modelo, idade, sexo e fatores hereditários, representam os determinantes distais sobre os quais as políticas públicas de saúde intersetoriais têm maior capacidade de intervenção. Não, a camada mais interna representa os determinantes o quê? Mais proximais. E aqui eu não tenho como fazer uma política pública de saúde para você rejuvenescer. Não tenho como fazer uma política pública de saúde para arrancar o teu DNA. Então, aqui as políticas públicas de saúde agem muito pouco. Então, tá falso. As condições de vida e de trabalho, que é essa camada daqui, ó, constituem a camada mais externa do modelo, englobando fatores macroestruturais? Não. Veja que essa camada daqui, ela é a camada ali quase externa. A camada externa são condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Essa seria a camada mais externa. E por fim, letra C, aliás, ele diz, os estilos de vida dos indivíduos são considerados um nível de determinação proximal. Sim, estilo de vida está aqui, ó, bem proximal, tá vendo? Quase ali junto ao a primeira camada, sendo influenciados pelas redes sociais e comunitárias. E de forma mais ampla pelas condições socioeconômicas e ambientais. Beleza, tá, aqui está corretíssimo. O estilo de vida é um modelo mais proximal aqui, ó. E ele está sendo influenciado ali por tudo, por questões pessoais, por redes sociais, né? Você tem um amigo que incentiva você a comer de forma saudável, incentiva você ali a correr domingo, 6 horas da manhã. Letra D. O desemprego e o acesso a serviços de saúde são exemplo de fatores situados na camada rede social? Não. Está na camada, ó, condições de vida e de trabalho. Tá? Não está nessa camada de redes sociais. Então, falso a letra D, resposta correta. Letra C. E me despeço de vocês. Fechamos aqui o nosso plantão da medicina preventiva vinculado ao PSU de Minas. Espero que você faça uma excelente prova. Lembrar que a gente vai ter correção, tá? Então vem com a gente. A gente vai fazer a correção, nosso plantão de recursos. Então a gente vai estar ali antenado para ver se todas as questões foram bem feitas, para que ninguém se prejudique. Beleza, galerinha? Então te espero lá no nosso plantão de recursos.